Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 61. Associação de Mulheres Shinigamis? Ichigo leu os caracteres na parede em voz alta, um por um, completamente confuso. Arara, hoje é o dia da reunião regular da Associação Feminina de Shinigamis. E claro, o tópico da discussão é nada menos que o assunto mais quente na Sociedade das Almas no momento, Kurosaki Ichigo, o garoto do mundo dos vivos. Então, eu trouxe o próprio homem, disse o Nohana Hetsu com um leve sorriso. Hetsunei, se você continuar assim, vou parar de confiar em você. Ichigo lançou-lhe um olhar de resignação. Sério? Acho que me lembro de alguém dizendo que queria aprender Kenjutsu comigo, e naquela época a atitude dele era bem diferente. O Nohana sorriu ainda mais brilhantemente. Ichigo cobriu o rosto. A culpa era dele. Naquela época, quando acabará de conhecer o Nohana, ele obviamente não confiava totalmente nela. Mas agora que ela estava desenterrando sujeira velha, ele não teve escolha a não ser ir junto com ela. Ainda assim, enquanto Ichigo observava as mulheres entrando na sala uma após a outra, ele estava seriamente começando a perder o controle. Presidente, Kusagishi Yashiru. Vice-presidente, Izzy Nanao. Presidente, o Nohana Hetsu. Membros incluídos. Capitão da 2ª Divisão Soifon. Tenente da 4ª Divisão Kotetsu Izane. Tenente da 5ª Divisão Inamori Momo. Tenente da 10ª Divisão Matsumoto Hanjiku. Tenente da 12ª Divisão Nemukuro Tsushi. 13ª Divisão, 3º Assento, Kotetsu Kiyone. E a própria jovem da família Kushiki Rukia. Eles basicamente reuniram todas as mulheres de alto escalão do Gotei 13. Honestamente, se a presidente deles não fosse a sempre adorável Yashiro, qualquer um pensaria que esta organização estava tramando um golpe. Até Yamamoto Genryuzai poderia acreditar nessa teoria. Cada um deles olhava para Ichigo como se ele fosse uma rara exposição de zoológico. Os olhares intensos faziam Ichigo se contorcer como se formigas estivessem rastejando por toda a sua pele. Exceto um, o capitão Soifon da 2ª Divisão, Korou. Só isso fez com que todas as mulheres na sala se virassem e olhassem para ela e Ichigo, com suspeita estampada em seus rostos. O Nohana tomou um gole de chá e disse com falsa inocência. Arara, eu não fazia ideia de que você e o capitão Soifon já se conheciam, Ichigo? Imediatamente o olhar mortal de Rukia o atingiu como uma onda, enquanto os outros tinham expressões clássicas de fofoqueiros em seus rostos. Ichigo enrijeceu-se e levantou as mãos freneticamente. Não, de jeito nenhum. Esta é apenas a 2ª vez que encontro o capitão Soifon. O Nohana acreditou nele. Os outros? Nem tanto. Todos os olhares se voltaram para Soifon, cuja expressão estava visivelmente estranha. Ela pigarreou e tentou manter a compostura. Eu estava apenas curioso sobre Kurosaki Ichigo, então olhei para ele mais algumas vezes. Sim, isso só piorou as coisas. Todos sabiam que Soifon era fria, implacável e extremamente eficiente. Quem acreditaria que ela era simplesmente curiosa? Ichigo parecia que queria se fundir ao chão. Maninha, não chegamos nem perto. Por favor, pare de me armar. Mas na mente de Soifon as coisas eram complicadas. Ela ainda estava repetindo as palavras de Yoruichi em sua cabeça. Nas primeiras décadas, eu me escondi do Aizen. O resto? Bem, eu gostei do Ichigo e decidi criá-lo como meu pequeno marido. E aí Soifon, quer vir junto como parte do presente de casamento? Sim, isso foi uma piada. Mas Soifon? Ela levou a sério. Então, este é o homem que Yoruichi-sama escolheu? Se eu me casar com alguém da família Kurosaki também, poderei dormir ao lado de Yoruichi-sama todas as noites. Sim, perigoso. A lógica feminina simplória era realmente assustadora. Tudo por causa de uma frase de Yoruichi. Soifon já havia planejado a lua de mel. Felizmente o Nohana e Rukia confiaram em Ichigo o suficiente para não forçar a situação. O Nohana tossiu levemente, sinalizando para Yashiro falar mais alto. Tudo bem, vamos começar a reunião de hoje. Imediatamente todos se endireitaram e tomaram seus lugares. A vice-presidente Izzy Nanao ajustou os óculos e ligou o projetor. Tópico de hoje, o herói que salvou a Sociedade das Almas, o deus da morte do mundo dos vivos Kurosaki Ichigo. E com isso, um slide de Ichigo em Bankai apareceu na parede capturado durante sua batalha contra Aizen. Ninguém sabia quem tirou a foto. Quem teve a presença de espírito de tirar uma foto naquele momento? Essa pessoa era corajosa, ou louca. Ichigo olhou fixamente para a tela com a mão no rosto. Esta é uma execução pública. Principalmente porque cada uma das mulheres Shinigamis estava observando atentamente. Muitos deles testemunharam as batalhas em primeira mão. Yashiro gravou a luta contra Kenpachi Zaraki. O Nohana tomou notas mentais da luta com Byakuya. A batalha de Aizen? Essa foi cortesia de Nanao e Rukia. Quanto ao cotidiano de Ichigo, o Nohana e Rukia já tinham isso sob controle. Em suma, eles o despiram completamente. Ichigo sentou-se rigidamente, sentindo-se como se estivesse sendo torrado vivo. Sua mão pairava sobre a máscara Hollow, tentado a usá-la apenas por vergonha. Lutar contra Aizen é mais fácil do que isso, ele pensou. Enquanto isso, Matsumoto Hanjiku lançava um olhar estranho para Ichigo. Esqueça o fato de que ele era filho de Shiba Ishin. Só de ver como ele havia lutado e protegido Rukia com tanta ferocidade, ela sentiu inveja. Ela ainda não conseguia entender por que Gin traiu a Sociedade das Almas. Pobre mulher. Todos os outros, no entanto, olhavam para Ichigo com clara admiração.
Principalmente Rukia, afinal, ela tinha sido o centro de todos aqueles eventos. Seus olhos em Ichigo estavam brilhando positivamente, quase como se ela estivesse prestes a... Bem, digamos que foi muito intenso. Embora nem todas as mulheres estivessem interessadas. Nemu, sendo uma humana artificial, não demonstrou qualquer reação. Sua expressão permaneceu completamente inexpressiva. Capítulo 62. Depois de participar da reunião da Associação da Sociedade das Almas, Ichigo estava completamente exausto, tanto mental quanto fisicamente. Principalmente a sessão de perguntas e respostas depois da explicação. Meu Deus, você nunca poderia prever que coisas bizarras essas mulheres iriam perguntar. A mais escandalosa tinha que ser Soifon. Aquela garota teve a audácia de perguntar se Ichigo gostava de meninos ou meninas. Digamos que se olhares matassem, o Nohana Hitsu teria transformado Soifon em pó ali mesmo. Afinal, o Nohana nunca esperou que Yoruichi preparasse Soifon para algo tão ridículo. E a Yoruichi? Ela simplesmente abriu a boca e jogou a Soifon na boca do tigre. Ichigo caiu no chão, frustrado, e disse impotente para o Nohana: Hetsune-san, podemos pular esses eventos da próxima vez? O Nohana já estava irritada. Uma pirralha que nem cresceu direito acha que pode roubar meu lugar? Exatamente. Em vez de perder tempo aí, seria melhor treinar Kinjutsu comigo. O Nohana sentiu uma agitação no coração que não conseguia mais conter. Mas não me interpretem mal, não era amor nem nada romântico. Era pura paixão de batalha. O Nohana sabia o quão forte Aizen era, mas até ele havia sofrido uma derrota nas mãos de Ichigo. Isso significava apenas uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, a lâmina que o Nohana mantinha embainhada por tanto tempo ansiava por ser desembainhada. Olhando para a expressão claramente ansiosa de Nohana, Ichigo não tinha ideia de como era seu verdadeiro eu lutador. Então, ainda ingênuo, ele sorriu e disse: Claro, ficarei feliz em ajudar. O Nohana lançou-lhe um olhar profundo e indecifrável. Se não conseguir bloquear minha espada, você morrerá. Mas Ichigo tinha absoluta confiança em si mesmo e não levou o aviso a sério. Tudo bem. Siga-me, disse o Nohana finalmente, incapaz de se conter por mais tempo. Depois de se esconder no esquadrão 4 por séculos, o fogo dentro dela começou a queimar novamente. Principalmente depois de conhecer Kenpachi, embora ele ainda estivesse muito fraco. Se ele fosse mais forte, deveria estar ali agora, não Ichigo. O Nohana levou Ichigo para a arena subterrânea de treinamento de Kenjutsu. Sem cantar, ela lançou um Bakudou número 73, Tozankyo. Uma enorme pirâmide azul invertida apareceu, suspensa acima do dojo. Para evitar danos a Seireitei, lutaremos aqui dentro. Neste espaço, você pode liberar sua Zanpakutou como quiser, ninguém saberá, disse o Nohana, confiante. Claramente, ela estava esperando há muito tempo por um oponente à altura. Ichigo assentiu. Os dois trocaram olhares e pularam para dentro do Tozankyo. Lá dentro, havia um vasto espaço vazio, o chão brilhando com uma luz azul. Ichigo pisou nele de leve, firme, sem ceder. O Nohana desamarrou os cabelos, deixando-os cair livremente atrás dela, e quando olhou para Ichigo novamente, seu olhar havia mudado. Aquele não era mais o olhar do curandeiro gentil, mas sim o olhar de uma fera, cheio de sede de sangue e desejo. Ela sacou lentamente sua Zanpakutou, encarando Ichigo com uma voz suave, porém arrepiante. O Nohana Yashiryu, por favor, me dê a honra. O Nohana Yashiryu? Ichigo ficou um pouco surpreso. Ao ver a pressão espiritual vermelha dela, o espírito de luta dentro dele surgiu. Rugido Zangetsu. Por respeito ao Nohana, Ichigo imediatamente entrou em Shikai. Shikai? O Nohana franziu a testa levemente, mas não fez mais comentários. Ela usou Shunpo para encurtar a distância, golpeando impiedosamente a cabeça de Ichigo. Claro que isso não iria funcionar. Ichigo apenas inclinou a cabeça, deixando a lâmina dela passar rente à ponta do seu nariz. Mas mesmo um fio de cabelo ainda é um erro. Ichigo respondeu imediatamente porque em batalha, respeitar o oponente significa dar tudo de si. Ele inverteu a pegada e atacou Nohana. Quando a lâmina se ergueu, ele deu um sorriso malicioso e gritou: Jetsuga Tensho. Uma onda crescente azul disparou para cima como um ataque furtivo em direção ao Nohana. Mas sua experiência em combate era vasta demais. Ela conseguiu bloqueá-lo bem a tempo. A do número 78, Zankarin. Um crescente vermelho irrompeu do Zanpakutou de Nohana, quase idêntico ao Jetsuga Tensho. As duas ondas colidiram no ar, neutralizando-se após uma breve luta. Kido de alto nível sem cantos, hein? Isso é incrível, Hetsu. Não, Yashiryu. Elogiou Ichigo. O Nohana balançou a cabeça levemente. Você ainda é mais forte. Usei mais poder espiritual do que você para anular isso. Que Zanpakutou aterrorizante você tem. Então ela diminuiu a distância novamente, golpeando implacavelmente. Até a lâmina escondida que ela havia guardado foi sacada imediatamente contra Ichigo, não havia sentido em se conter. Mas Ichigo manteve a compostura. A velocidade e a intensidade dos golpes dela não o preocupavam nem um pouco. Após aparar um golpe e forçar o Nohana a recuar, Ichigo ergueu Zangetsu no ombro e disse: Yashiryu, vamos parar de brincar. Você disse que queria briga. Certamente não estava falando de uma brincadeira de criança como essa, né? O Nohana sorriu. Não precisa se precipitar, Ichigo. Você está tão ansioso para me impressionar? Faz 1000 anos desde a última vez que usei minha Zanpakutou, preciso de tempo para me acostumar. Ela nem tentou esconder. Enquanto ela falava, sua Reiatsu subiu para outro nível. Dessa vez, era poder espiritual de primeira classe completo.
Até Ishigo teve que admitir, esse nível de Heiatsu era impressionante. Capítulo 63. Essa pressão espiritual avassaladora condensou-se em uma aparição esquelética vermelha atrás de Unohana Yashiryu. Ishigo a observou com interesse enquanto a pressão aumentava, e até mesmo a Zanpakuto em sua mão, Zangetsu, ressoou com um zumbido sob o impacto de sua Heiatsu. Estava claro, Unohana Yashiryu não estava se segurando. Ela estava expondo todo o seu poder para Ishigo ver. Quando o auri branco de seu capitão, tremulando devido à pressão, parou, Ishigo não pôde deixar de murmurar, que Heiatsu poderosa, como esperado de um Shinigami de 1000 anos. Agora com o cabelo totalmente solto, Unohana não tinha mais nenhum traço de sua atitude gentil de sempre. Seu rosto se contorceu em algo feroz e até aterrorizante. Com medo, Ishigo? Sua voz permaneceu gentil, mas a intenção assassina por trás de suas palavras era inconfundível. Na verdade não, Ishigo balançou a cabeça. Só estou admirando sua força, só isso. Ele ainda teve tempo de circular ao redor de Unohana, examinando-a de todos os ângulos, como se a estivesse avaliando. Nesse caso ele disse calmamente, eu também não posso continuar escondendo nada. Bankai. Tensa Zangetsu. A Heiatsu de Ishigo se elevou para se igualar à de Unohana, e sua Zanpakuto retornou à sua forma negra. No entanto, o segundo Zangetsu de sua batalha com Aizen não apareceu. Ele empunhava apenas a lâmina única. Unohana ergueu uma sobrancelha. Ah? Você acha que não vale a pena trazer a segunda espada? Ishigo balançou a cabeça levemente e a bainha preta de seu manto esvoaçando sob a pressão espiritual. Não me entenda mal, Yashiryu. Só preciso guardar algumas cartas na manga. Unohana aceitou a resposta com relutância, erguendo sua Zanpakuto horizontalmente diante do peito. Cuidado, Ishigo. Não morra. Não foi um exagero. Foi um aviso genuíno. Naquele momento, Unohana não tinha como garantir que conseguiria se conter naquele momento crítico. Relaxa, Yashiryu. Até eu ver sua Bankai. Não vou morrer tão facilmente, respondeu Ishigo com um sorriso confiante. Ambos se moveram ao mesmo tempo. Duan. Suas Zanpakutos entraram em choque. Nenhum dos dois usava a mão inábil, desconfiavam de truques ocultos. Mas ambos sabiam muito bem que naquele nível de combate, ataques furtivos pouco importavam. Ishigo ficou ligeiramente surpreso. Apesar da pequena estatura de Unohana, sua força era imensa. Seu poder físico não perdia nem um pouco para o dele. Na verdade, ela estava até tentando dominá-lo. Ainda se defendendo com uma das mãos, Ishigo provocou. Tentar me derrotar com força bruta? Não é um pouco demais, Yashiryu? Num piscar de olhos, Unohana mudou de tática. Sua lâmina disparou direto em direção ao peito de Ishigo, mirando na trava de pressão espiritual no centro. No combate Shinigami, esse era um movimento letal. Se a fechadura fosse destruída, não era mais possível armazenar ou usar Heiatsu. Foi um ataque violento, sem dúvida. Mas Ishigo nem se mexeu. Ele casualmente agarrou a lâmina dela com a mão esquerda. Enquanto Unohana esperava que ele perdesse uma mão, Ishigo a puxou para frente e com a mão direita segurando tensa Zangetsu, golpeou seu peito sem hesitar. Ela se esquivou por pouco, fazendo um giro desajeitado para evitar o golpe. Usando o impulso e seu poder espiritual, conseguiu libertar sua Zanpakuto. Era evidente que eles não se continham. Cada um pretendia matar o outro. Unohana olhou para Ishigo com admiração. Sim, este é o tipo de batalha que eu tanto ansiava. Esperei mais de 1000 anos por isso. Imediatamente, os dois começaram a se mover em alta velocidade para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Todo o espaço interno do cristal da montanha invertida se iluminou com os flashes da batalha. Até Ishigo ficou surpreso. Após ativar o Bankai, sua velocidade aumentou consideravelmente, mas Unohana ainda conseguia acompanhá-lo sem esforço. Mal parecia que ela estava se esforçando. Ela ainda não havia mostrado todo o seu poder. Eles se chocaram novamente. Ambos recuaram ao mesmo tempo e lançaram ataques à distância. Jetsuga Tensho. A do número 88. Eryu Gekizoku Shinten-Raio. Duas torrentes de energia espiritual colidiram, criando uma explosão tão violenta que iluminou todo o espaço cristalino. Nenhum encantamento para Eryu Gekizoku Shinten-Raio? Yashiryu, suas habilidades de Kido realmente rivalizam com Aizen Souzuki, elogiou Ishigo. Unohana não gostou do elogio. Ela avançou novamente com sua lâmina, mas desta vez Ishigo respirou fundo, agarrou tensa Zangetsu com as duas mãos e a golpeou para cima, de baixo para cima. Estrondo. Sua lâmina foi jogada para o lado, deixando seu peito totalmente aberto. Ishigo não hesitou. Ele chutou-a bem no rosto. Bum, bum, bum. Unohana voou para trás em alta velocidade, colidindo com força contra a parede do cristal da montanha invertida. Sangue escorria de seus lábios, e uma pegada preta era claramente visível em seu rosto. Pá! Ela cuspiu sangue, limpou o rosto com a mão e num instante não havia mais ferimento, nem hematoma, nem mesmo pegada. Claramente, esse nível de lesão não era nada para ela. Ishigo sorriu. Você me ensinou isso, certo? Duas mãos são mais fortes que uma. É só bom senso. O olhar de Unohana ficou mais intenso. Quanta velocidade de aprendizado. Quanta pressão espiritual. Quem precisava de Kenpachi Zaraki quando Kurosaki Ishigo estava bem na sua frente? Você se saiu bem, Ishigo. Estou muito satisfeito. Ela parou de tentar igualá-lo em técnica pura. Agora ela conseguia ver. As habilidades físicas de Ishigo superavam em muito as dela. Nenhuma quantidade de esgrima conseguiria preencher essa lacuna. Afinal, este não era o Ishigo de sempre, cheio de conflitos internos.
Era um Ichigo focado, muito mais perigoso do que antes. Venha, Kurosaki Ichigo. Me delicie. Sua expressão se transformou em loucura. Ela agarrou a ponta da lâmina com a mão esquerda e a arremessou para frente. Sangue espirrou no chão de cristal. Bankai. Minazuki. No momento em que ela falou, todo o espaço ficou encharcado de sangue. Um líquido vermelho rastejou em direção aos pés de Ichigo, e o ar ficou insuportavelmente quente. Os sentidos de Ichigo se aguçaram enquanto uma euforia inexplicável crescia dentro dele. Como assim? Esta é minha Bankai Minazuki. Ela explicou seu poder. Quando ativo minha Bankai, uma poça de sangue se forma. Qualquer um dentro dela é afetado pela minha Zanpakutou, ficando frenético e faminto por batalha. Eles abandonam qualquer contenção e lutam por puro instinto. Sem morte, sem fim, até que minha Reiatsu se esgote ou um de nós caia. Este é um prazer, Ichigo. Seu sorriso tornou-se perturbadoramente perturbado. Vamos lá, Ichigo. Quero sentir sua pele rasgada sob a minha lâmina. Lutamos por tanto tempo e eu nem toquei em você ainda. Ela aterrorizaria qualquer criança que a visse agora. Quando ela terminou de falar, ela se dissolveu no sangue ao seu redor, desaparecendo completamente. Ichigo se forçou a manter a calma, confiando em seus instintos para localizá-la. À sua direita, o sangue se fundiu na forma de Unohana, e ela avançou. Ele não conseguiu bloqueá-lo. A lâmina dela afundou direto no peito de Ichigo. Os olhos de Ichigo se arregalaram em choque. Ele estendeu a mão fracamente, como se não acreditasse, e então desabou. Mas Unohana não parecia feliz. Ela parecia irritada. Ela puxou sua Zanpakutou para trás, mas Ichigo não caiu. Leve isso a sério, droga. Unohana xingou em voz alta. Ichigo abriu os olhos instantaneamente com um sorriso. Te peguei. O local onde ela esfaqueou, não sobrou nenhum ferimento. Nem mesmo as roupas dele foram danificadas. Como você fez isso? Ela perguntou, chocada. Se fosse um feitiço de cura, ela entenderia, mas não sentiu nenhuma flutuação espiritual. É a habilidade da minha Zanpakutou, respondeu Ichigo confiantemente. E tecnicamente ele não estava mentindo. O poder de Hollow Ichigo fazia parte do Zangetsu. Claro, sua versão do Zangetsu pode não ser exatamente legal. Você disse que queria sentir minha pele sob sua lâmina, certo? E então, como foi? Ele sorriu. Não brinque comigo. Unohana retrucou. Nunca em sua vida alguém havia ficado parado e recebido seu ataque. Nem Yamamoto ou Aizen ousariam fazer uma coisa dessas. Esse era o seu orgulho como a Kenpachi original. Aizen ainda não havia conquistado o poder do Ojioku. Yamamoto nunca havia usado Bankai nela. Mas Ichigo, ele ficou parado e deixou que ela o apunhalasse. Ai! Ela golpeou violentamente, mas Ichigo não se esquivou. Mesmo com a carne sendo rasgada e o sangue jorrando, ele permaneceu imóvel, cada ferimento cicatrizando instantaneamente, sem deixar nenhuma cicatriz. Claramente Minazuki estava despertando algo mais profundo na verdadeira natureza de Ichigo. Zanpakutou são extensões da alma do Shinigami. Pense na personalidade de Hollow Ichigo, arrogante, selvagem e indomável. Não era só o Hollow. Era Ichigo, uma parte dele que ele mantinha reprimida. Agora, Minazuki tinha trazido isso à tona. E a Shiryu? Essa é realmente a extensão da sua Zanpakutou? Perguntou Ichigo, decepcionado. Ele esperava algo muito mais destrutivo. Mas esse mar de sangue, cura e renascimento não parecia nada ofensivo. Talvez Unohana tenha se arrependido da sua escolha há muito tempo. Escolher uma lâmina de curandeira só para ter mais batalhas, quando poderia ter tido a espada de uma verdadeira guerreira. E quanto ao Kenpachi? Esse cara selou o próprio poder. Pior ainda. Fingir ser fraco vai realmente transformar você em um porco. Enquanto Unohana continuava seus ataques, Ichigo finalmente perdeu a paciência. Ele agarrou o pulso dela com uma das mãos, levantou-a sem esforço e com a outra concentrou seu poder em tensa Zangetsu, Reiatsu negra reunida na lâmina. Jetsuga! Kun! A queima-roupa. Um enorme Jetsuga Tenshi explodiu dentro do corpo dela. Suas defesas se despedaçaram. Um braço e uma perna foram arrancados. Esse tipo de ataque implacável não era nada parecido com o Ichigo de sempre. Mas Unohana? Ela simplesmente tocou o sangue com suas Zanpakutou, suas feridas se fecharam em um instante. Posso me fundir completamente com este mar de sangue. Sacrifiquei parte da minha força de luta, mas enquanto o mar de sangue permanecer, não posso morrer, disse ela friamente. Capítulo 64. Ichigo franziu a testa levemente ao ouvir as palavras de Unohana e a Shiryu. Era realmente uma dor de cabeça. Enquanto o mar de sangue existisse, ela não poderia morrer. Essa condição era simplesmente irracional. Mesmo alguém como Aizen fundido com o Ojioku ou membros do Esquadrão Zero, teria dificuldade em obliterar completamente aquele mar de sangue. Principalmente quando ela não queria morrer, então simplesmente não havia como matá-la. Se ela morresse, seria porque ela escolheu morrer. Claro, isso estava na linha do tempo original. Agora tudo era diferente. Não é possível que duas pessoas usem o título de Kenpachi. Unohana olhou para Ichigo e sentiu uma dor de cabeça chegando. Se o mar não morrer, eu não morro, já estava completamente destruído. Mas o cara na frente dela estava ainda mais quebrado. Ele desistiu completamente da defesa, mas não importa o quanto você tentasse, não conseguia matá-lo. Como uma versão mais barata de Majin Buu, embora nenhum deles tivesse a mínima ideia de quem era Majin Buu. Isso é irritante. E a Shiryu, próximo passo, com certeza vou te atravessar.
Se não conseguir bloquear ou se demorar muito para se recuperar, admita a derrota. Eu não quero te matar. Enquanto Ichigo falava, um tipo completamente diferente de pressão espiritual começou a surgir de seu corpo. As pupilas de Unohana se estreitaram. Este poder é vazio. Tendo lutado contra os Outlaws por tantos anos, Unohana estava intimamente familiarizada com sua assinatura espiritual. Mas como um Shinigami poderia possuir energia Hollow? Isso desafiava toda a lógica. Mas Ichigo estava prestes a mostrar a ela. Isso era lógico. Ele colocou a mão esquerda sobre o rosto e disse, só um movimento. Se eu não conseguir vencer você, eu desisto. Uma pressão espiritual branca surgiu em seu rosto e num piscar de olhos, uma máscara branca apareceu. Estranhos padrões carmesim serpenteavam pela máscara, irradiando uma aura sinistra e perturbadora. Esse tipo de poder. Como poderia existir na sociedade das almas? Unohana olhou incrédula. Esse foi o maior choque de todos. Ela nunca imaginou que um Shinigami pudesse dominar a holovicação. Na época dela, a holovicação era uma viagem só de ida. Uma vez que um Shinigami se transformava em um Hollow, não havia como voltar atrás. Possuir ambos os poderes e permanecer inteiro? Impossível. Todos os experimentos anteriores de holovicação falharam. Ninguém sobreviveu intacto. Bem, até Urahara Kizuki e Aizen Souzuki pelo menos. Graças a eles, pela primeira vez na história da Sociedade das Almas, houve casos bem-sucedidos de manutenção da sanidade após a holovicação, embora essas fossem exceções especiais. Yashiryu, não consigo manter essa forma por muito tempo. Vamos deixar essa conversa de lado. Assim que a batalha terminar, eu te explico tudo. Ichigo falou em um tom distorcido por trás da máscara. Então, antes que Unohana pudesse reagir, Ichigo usou o sonido para aparecer atrás dela e derrubá-la com um chute. Uma pressão espiritual negra surgiu sobre Tensa Zangetsu, mas desta vez, diferente da combinação preta e vermelha usual do Getsuga Tensho, era pura escuridão. Não era o Getsuga Tensho. Parecia mais um cero. Se Ichigo tivesse perdido o juízo, Unohana já teria sido reduzida a névoa de sangue. Felizmente ele ainda tinha motivos suficientes para evitar um contato sangrento a queima-roupa. Getsuga Tensho. Sua voz estava calma, mas Unohana sentiu uma onda avassaladora de energia espiritual. Se ela não se esquivasse, se ela enfrentasse de frente, havia uma chance real de ela morrer. Demais. Ela teve que se lembrar. Essa luta era só para agradar Ichigo, não para ser morta. Voltando à razão, Unohana recuou rapidamente e invocou o mar de sangue para se proteger da explosão de Ichigo. Bum! A explosão de pressão espiritual evaporou mais da metade do mar de sangue. Unohana encarou a destruição sem expressão. Se Ichigo tivesse mirado no Tozankyo, ele teria sido destruído. Seu cabelo estava solto e um corte em seu peito era visível. Ichigo não conseguia tirar os olhos daquilo. Com suas habilidades de cura, Unohana poderia tê-lo curado facilmente, mas ela escolheu manter o ferimento. A máscara de Ichigo se dissipou. Unohana também recolheu sua Bankai, e seu intenso desejo de lutar esfriou. Ninguém queria continuar lutando contra um monstro, mesmo que ela mesma já tivesse sido chamada de monstro. O Tozankyo desapareceu. Unohana encarou Ichigo com sentimentos complexos. Além de Yamamoto Genryuzai, Ichigo era o Shinigami mais forte que ela já conhecera. Nem mesmo o Kenpachi original estava nesse nível. Yashiryu, você? Unohana interrompeu. Pode me chamar de Hetsu. Esse nome, Yashiryu, é do passado. Que fique lá. Tudo bem, Hetsu Neisa. Ichigo sorriu. Sua Zanpakuto retornou à bainha. Os dois sentaram-se lado a lado no salão de treinamento. Hetsu Neisa, deixe-me contar a minha história. Ichigo começou, mas... Ouça o meu primeiro, o interrompeu Hetsu. Ela começou a contar a Ichigo todos os momentos importantes de sua vida milenar. Levou quase a noite inteira. Foi porque conheci aquele garoto, que deixei de ser o primeiro Kenpachi. Eu sabia que tinha perdido aquela luta. E se eu perdesse, não merecia o título. Então mudei meu nome, mudei de divisão e me tornei quem sou agora. Hetsu não trançou o cabelo dessa vez, ele ainda esvoaçava livremente atrás dela. Mas ela parecia muito mais serena agora. Ichigo não conseguiu evitar estender a mão e tocar delicadamente o ferimento no peito dela. Ainda dói? Ele perguntou. Não. Deixei lá para me lembrar de que já estou morto. Só esperando o verdadeiro Kenpachi voltar para tomar o título. Suas palavras fizeram o coração de Ichigo doer. Ei, o que você está fazendo? Hetsu de repente sentiu o peito esquentar. A cicatriz havia sumido. Ele a havia curado, deixando apenas a pele lisa. Ichigo olhou nos olhos dela e disse, já que você superou esse nome, então deixe todo o resto de lado também. Se aquele garoto quiser o título de Kenpachi de volta, pode vir até mim. Fui eu quem realmente derrotou você. Hetsu caiu na gargalhada, uma gargalhada genuína e alegre. Ela não sorria assim há séculos. Você é tão gentil, Ichigo, ela sussurrou. Ele herdou o calor de sua mãe, como um pequeno sol, irradiando luz e calor sem fim. Aquele calor dissipou toda a escuridão no coração de Hetsu. Ela sabia agora, da próxima vez que erguesse a lâmina, seria por um motivo diferente. E com o coração aliviado, sua Reiatsu aumentou dramaticamente. Como esperado de um Shinigami, o poder do coração pode abalar os céus. Hetsu olhou para a mão incrédula. Ichigo, acho que fiquei muito mais forte. Ichigo segurou a mão dela em silêncio. Eles se encostaram um no outro, esquecendo o tempo, esquecendo as preocupações. Ichigo também compartilhou sua história, como seus poderes Hollow surgiram. Algo que ele nunca havia contado a ninguém. Nem a Rukia, nem a Tatsuki.
Mas ele contou a Hetsu, porque sentia que não havia nada que ele devesse esconder da mulher à sua frente. Talvez ele realmente fosse um pouco louco. Um homem com um vazio interior, talvez fosse um louco. Mas ele simplesmente encontrou a louca certa na hora certa. No fundo, esta era uma história de redenção. A louca encontrou seu objetivo. Seu coração se tornou resoluto. Sua Reiatsu, antes estagnada, irrompeu novamente como um rio caudaloso. E não apenas isso, seus 1000 anos de fundação levariam tempo para serem digeridos. Mas essa louca pode muito bem se tornar terrivelmente forte, talvez até tocar o teto. Depois que Ichigo terminou de falar, Hetsu se levantou de seus braços, inclinou a cabeça e disse curiosamente, se não estivéssemos tão perto, eu gostaria de dissecar você. Eu fiz algo estranho? Ichigo piscou. Claro que é estranho. Como uma pessoa consegue equilibrar perfeitamente os poderes de Shinigami e Hollow? E você até transformou sua Zanpakuto em Hollow. Ichigo, você pode ser o único Shinigami na história da Sociedade das Almas que consegue fazer isso. Então ela murmurou baixinho. Se eu tivesse um filho com o Ichigo, ele herdaria esse tipo de poder? Um Shinigami nato com equilíbrio completo. Ichigo não entendeu essa parte. Se tivesse, provavelmente teria surtado. Afinal, ele nem era adulto ainda. Tornar-se pai era muito cedo. Principalmente considerando a expectativa de vida de Shinigami poderosos, isso seria incrivelmente cedo. No dia seguinte, propriedade Kushiki. Ichigo apareceu novamente. Desta vez para perguntar quando Rukia retornaria ao mundo dos vivos com ele. Se fosse no passado, o clã Kushiki jamais teria permitido que sua nobre princesa retornasse ao mundo humano. Mas agora, os tempos mudaram. Eles mal podiam esperar para vestir Rukia e levá-la às pressas ao altar. Mesmo que o Kitaki não quisesse que ela fosse enviada ao mundo humano, isso não importava mais. A própria Rukia estava mais do que disposta. É claro que nem todos ficaram felizes. Nomeadamente Kushiki Byakuya e Abarai Renji. Rukia, você realmente vai ficar no mundo humano de novo? Perguntou Renji, ansioso, depois de ouvir a notícia de Byakuya. Ele correu em pânico. Afinal, ele e Rukia tinham acabado de começar a consertar o relacionamento. Ele estava prestes a fazer a sua jogada. E agora ela estava indo embora de novo. Rukia assentiu. Vou ficar na cidade de Karakura por um bom tempo. Os anciões Kushiki forçaram você? Renji perguntou abruptamente. Rukia balançou a cabeça. Sou a princesa legítima da família Kushiki. Eles não ousariam me forçar. Principalmente agora que sua pressão espiritual havia se recuperado completamente e ela estava mostrando sinais de atingir o nível de poder de capitã. Os mais velhos estavam se esforçando para mantê-la feliz. Eles não ousariam forçá-la a fazer nada. Chegar ao nível de capitão não foi tarefa fácil na Sociedade das Almas. A maioria dos Shinigami nem sabia o nome de sua Zanpakuto. Isso era normal. Alcançar o Shikai já era a marca de um gênio. Bankai? Esse era um prodígio que só acontecia uma vez a cada década. Caso contrário, por que o prestigioso clã Kushiki teria apenas um capitão? Ao ouvir sua resposta, Renji pareceu arrasado. O que está acontecendo? Eles fizeram as pazes, não fizeram? Mas Rukia continuou a tratá-lo da mesma forma. Apenas um amigo. Apenas um amigo. Não era isso que Renji queria. Então, ele viu um certo punk loiro. E aí Rukia, estou aqui. Capítulo 65. Ichigo entrou com arrogância na propriedade Kushiki como se fosse o dono do lugar, sentando-se ao lado de Rukia sem se preocupar com nada. O que mais surpreendeu Renji foi que Rukia apenas lançou um olhar de soslaio para Ichigo, mas o deixou em paz. Naquele momento, Renji, rei dos movimentos chamativos, Abarai, o pavão finalmente entendeu a verdadeira diferença entre a elite e o comum. Não espera para com isso. Vamos recomeçar. Abarai Renji finalmente percebeu o verdadeiro motivo pelo qual Rukia sempre manteve distância dele. Foi tudo culpa daquela loira maldita. Renji encarou Ichigo com um traço de impotência. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente impotente. Tudo que Ichigo fez por Rukia durante esse incidente na Sociedade das Almas, nada foi menor do que o que ele, Renji, fez. Renji tentou invadir o local da execução, mas foi nocauteado no meio do caminho por Kushiki Byakuya. Enquanto isso, Ichigo derrotou Byakuya. Não apenas isso, ele se uniu ao capitão Unohana Hetsu e expôs o verdadeiro cérebro por trás de tudo, Aizen Souzuki. No processo, ele também limpou os nomes de Kizuki Urahara e Yoru Ishishien, que haviam sido exilados da Sociedade das Almas. No momento crítico, ele chegou a enfrentar Aizen sozinho e o feriu. Além disso, ele agora era o discípulo oficial do capitão Unohana. Em termos de histórico, habilidade e sentimentos em relação a Rukia, Renji sentiu-se completamente derrotado. Embora ele e Rukia tivessem resolvido as coisas, a distância entre eles só parecia aumentar. Ele já era vice-capitão da 6ª divisão, tão próximo dela, mas agora ela seria enviada novamente para o mundo humano. Renji não era burro. Ele sabia o que a família Kushiki estava tentando fazer, e a própria Rukia não se opôs. Naquele momento, Abarai Renji sentiu o verdadeiro desespero. Renji, você está bem? Perguntou Rukia, percebendo que ele segurava a cabeça em sinal de frustração. Ah, estou bem. Provavelmente não dormi bem ontem à noite, respondeu Renji com um sorriso forçado, pálido. Então vá descansar um pouco. Não se esforce demais. Rukia o dispensou imediatamente. Foi a primeira vez que ela o ignorou tão facilmente.
Renji não teve escolha a não ser deixar a propriedade, observando Rukia rir e brincar com Ichigo, a dor em seu peito ficando cada vez mais aguda. Depois de permanecer na Sociedade das Almas por mais 3 dias, Ichigo e os outros se prepararam para retornar ao mundo humano. Afinal, eles tinham vidas e famílias lá. Visitar Seireitei ocasionalmente era bom, mas morar lá permanentemente? Isso não era diferente de estar morto. Antes de partirem, o Kitaki Jushiro, como um pai preocupado, puxou Ichigo de lado para conversar. Ichigo, já que agora você é discípulo da Capitão Noana, acho que não tem problema te chamar assim? Perguntou o Kitaki gentilmente. Ichigo assentiu, não muito preocupado com as palavras. Capitão Kitaki, há algo errado. Ichigo permaneceu educado. Afinal, o Kitaki havia feito muito para ajudar a resgatar Rukia. Se não fosse por o Kitaki e Kyoraku Shunsui atrapalhando o Capitão Comandante Yamamoto, a própria Unohana poderia ter tido que assumir esse fardo. Só isso já lhe rendeu o respeito de Ichigo. Não precisa ser tão formal, apenas me chame de Ukitaki como Kyoraku faz. Tudo bem então. O que foi, Ukitaki? Estou confiando Rukia aos seus cuidados, disse o Kitaki, parecendo um ancião amoroso. Não era exagero dizer que o Kitaki havia conquistado a lealdade absoluta de todos os seus subordinados. Apesar de sua doença constante, nenhum deles jamais falou mal dele. Ele sempre fez tudo o que podia pelos outros, porque, como costumava dizer, sou alguém que deveria ter morrido há muito tempo. Então farei tudo o que puder pelos outros enquanto ainda estiver aqui. Não se preocupe. Eu nunca vou deixar a Rukia se machucar, prometeu Ichigo batendo no peito. O Kitaki sorriu e acrescentou mais uma coisa. Recebemos notícias de Kizuki. Parece que o Ojoku nas mãos de Aizen está selado. Levará cerca de 3 meses para revelá-lo, então a verdadeira luta provavelmente começará no inverno. Se algo poderoso aparecer na cidade de Karakura, conto com você para cuidar disso. Entendo. Quero compartilhar informações sobre Aizen também. Ainda tenho contas a acertar com ele, respondeu Ichigo. O Kitaki assentiu. Yamamoto também havia aprovado silenciosamente esse arranjo. Claro, apenas Ichigo tinha essa permissão. Pessoas como Ryu Ishida e Yasutora Sado? A Sociedade das Almas não os queria envolvidos. Primeiro, porque não era da conta deles. Segundo, eles eram fracos demais para serem úteis. A Sociedade das Almas não estava tão desesperada. Então é isso, disse o Kitaki calorosamente. Ichigo assentiu e retornou à praça, onde quase todos os amigos que ele fizera na Sociedade das Almas estavam reunidos para se despedir dele. Até a próxima, Ichigo. Unohana Hetsu acenou para ele. Ichigo assentiu. Não precisava de mais palavras, tudo já estava entendido entre eles. Zaraki Kenpachi também apareceu com Yashiro. Ei, Kurosaki Ichigo. Da próxima vez que você vier aqui, vamos lutar de novo. Eu fiquei mais forte, não vou perder como da última vez. Ichigo sorriu. Estou ansioso por isso. Hahaha. É isso que eu gosto em você. Zaraki riu e deu um tapinha forte no ombro de Ichigo. Yashiro também acenou. Cuidado, Ichigo, Oriumi, até a próxima. Yoruichi novamente em forma de gato, empoleirou-se no ombro de Ichigo. Hora de ir. Soifon deu um passo à frente, corando. Yoruichi-sama, por favor, tome cuidado. Yoruichi lambeu a pata e respondeu, não se preocupe. Virei visitá-la com frequência. Sério? Yoruichi-sama. O rosto de Soifon se iluminou. Então ela se virou para Ichigo e ainda corando murmurou, vê você também, viaje com segurança. Ichigo piscou, totalmente confuso. Yoruichi-san, o que diabos você disse a ela? Ahahaha, Yoruichi desviou, rindo sem jeito. Bem, ela não podia admitir exatamente que certa vez brincou dizendo a Soifon que Ichigo era o noivo de seu filho. Se ela fizesse isso, provavelmente seria cortada em sushi por Unohana Hetsu. Em outro lugar, Tatsuki e os outros estavam se despedindo de Ganju e Kukaku Shiba. No geral, eles fizeram muitos amigos durante essa viagem da Sociedade das Almas. Bem, exceto Ryu Ishida. Ele havia perdido seus poderes Quincy. Não restava nele um pingo de energia espiritual. Mas orgulhoso, ele não contou a ninguém. Então todos ainda presumiam que ele estava no mesmo nível de Tatsuki. Tatsuki, por sua vez, não havia relaxado. Com a densa energia espiritual da Sociedade das Almas, ela havia progredido constantemente. De acordo com a percepção de Ichigo, ela agora tinha uma pressão espiritual de nível de capitão iniciante. Não é de se admirar que ela tenha sido tão durona na série original. Certo, pessoal, hora de ir. Ichigo acenou. Após se despedirem, Kizuki Urahara abriu um portal de volta ao mundo humano. Todos passaram por ele, um por um. Ichigo foi o último. O portão fechou-se lentamente atrás dele. Os Shinigamis se dispersaram. Byakuya não apareceu, não que alguém tenha ficado surpreso. Ele era um nobre dos 4 grandes clãs, e eles tinham seus próprios portais pessoais. Se Rukia quisesse, ela poderia literalmente dar um pulo na Sociedade das Almas toda noite. Claro, isso seria exaustivo, e a maioria dos Shinigamis não se daria ao trabalho. Mas se Byakuya sentisse falta da irmã, ele poderia visitá-la quando quisesse. Isso, ou talvez ele não quisesse ver um cara loiro roubar sua irmã. Assim como quando eles vieram, eles caíram do céu. Ichigo rapidamente agarrou Rukia e Tatsuki no ar para mantê-los seguros. Yoruichi agarrou-se ao ombro de Ichigo com unhas e dentes. Os outros não tiveram tanta sorte. Shad e Yuryu tiveram que se amontoar, enquanto Oriumi invocou seu Shanshan Rika para fazer uma plataforma sob seus pés. Antes que pudessem reagir, Kizuki Urahara chegou em seu tapete voador para pegá-los. Ufa, salvo.
Oriumi engasgou. Bem-vindos de volta, pessoal. Urahara os cumprimentou com seu chapéu, leque e sorriso de sempre. Kizuki Urahara. Ishigo resmungou, ainda insatisfeito com ele. Se não fosse por Urahara, Rukia nunca teria sido arrastada para o esquema de Aizen. Percebendo o humor de Ishigo, Urahara deu um passo à frente e fez uma reverência. Ei, Urahara. Yoruichi chamou. Pela primeira vez, Ishigo viu Urahara se curvar tão formalmente. Essa confusão toda começou por minha causa. A Rukia-san sendo alvo do Aizen. A culpa é minha. Ishigo ainda não parecia satisfeito. Se ele descobrisse que Urahara salvou seus pais no passado, ele poderia se dar um tapa por ter sido tão idiota. Rukia, no entanto, já havia seguido em frente. Você me salvou uma vez e me meteu em encrenca uma vez. Estamos quites. Urahara congelou, surpreso com o perdão dela. Ele se virou para Ishigo. Ishigo-san, posso te fazer só uma pergunta? Vá em frente. Você se conteve em me contar sobre Aizen para fugir da sua responsabilidade? Urahara piscou, atordoada pela pergunta. Claro que não. Batata. Ishigo deu um soco bem na cabeça dele. É isso que mais me irrita. Kizuki Urahara, vou deixar passar dessa vez. Mas é melhor não ter uma próxima vez. Se Ishigo não tivesse sido forte o suficiente para lidar com isso, ele não teria deixado passar. Ouvi dizer que você conseguiu machucar o Aizen, incrível. Urahara tentou elogiá-lo. Ishigo não aceitou. Da próxima vez que o Aizen aparecer, eu mesmo resolvo tudo. Urahara assentiu e se virou para verificar os outros. Felizmente ninguém ficou gravemente ferido. A viagem terminou em segurança, e eles trouxeram Rukia de volta ao mundo humano com sucesso. Com o tapete mágico de Urahara, todos foram para casa, exceto Ishigo e Rukia. Você ainda vai ficar na minha casa? Perguntou Ishigo, parecendo um pouco esperançoso. Embora ele não tivesse certeza do porquê estava esperançoso. Se não for na sua casa, onde mais? Respondeu Rukia, corando levemente. Eles abandonaram suas formas de shinigamis e retornaram aos seus corpos humanos. Rukia vestiu seu jigai. Depois de se despedir de Urahara e Yoruichi, eles foram para a casa de Ishigo. Assim que eles saíram de vista, Urahara se virou para Yoruichi. Você se importa em me dizer como Ishigo conseguiu fazer tudo isso? Yoruichi contou tudo que Ishigo havia feito na Seireitei e o elogiou. Em apenas alguns dias, ele conseguiu reunir metade do Gotei 13, e pelo menos 3 capitães ficaram do lado dele. Se não fosse por esse apoio, o plano de Aizen não teria sido exposto tão rapidamente. Urahara bateu no chapéu, pensativo. Ishigo realmente me surpreendeu. Yoruichi suspirou. Se ao menos a lâmina de Unohana pudesse ser desembainhada à vontade. Com ela, nem Aizen seria uma ameaça tão grande. Urahara sorriu, mas não fez mais comentários. Os dois saíram, cada um no seu tapete. Enquanto isso, Ishigo estava parado na porta da frente, parecendo inquieto. Rukia, você tem certeza disso? O que, você quer que eu durma no seu armário de novo? Rukia revirou os olhos. Ishigo riu timidamente. Os dois entraram na casa juntos. Ao ouvi-los, Yuzu espiou e gritou. Pai, Karin? Ishigo trouxe uma menina para casa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Ao ouvir o grito de Yuzu, que parecia o fim do mundo, Ishigo cobriu o rosto. Ele sabia. No momento em que ele trouxe Rukia para casa, ele esperava exatamente essa reação. Ele e Rukia saíram correndo da sala para ver Yuzu, que tinha visto claramente Ishigo carregando a bagagem e Rukia vestida casualmente. Como um Brocon certificado, Yuzu estava de olho em Rukia há algum tempo, mas só ousava espiar por trás de Ishin, blefando sob a proteção do tigre. Karin, por outro lado, parecia chocada. Para ela, as garotas com quem Ishigo andava eram todas molecas como Tatsuki ou esquisitas como Shad. Mas desta vez Ishigo trouxe para casa uma verdadeira surpresa. Chega de moleques, essa era uma mulher de verdade. Ishigo, na verdade, maninha, você não está errada. Ela e Tatsuki são mais ou menos iguais. Ainda assim, não era estranho que além de Oriumi, todas as garotas próximas de Ishigo até então fossem do tipo feroz, como Tatsuki e Rukia. Yoruichi não precisava de explicação, puro espírito guerreiro, basicamente uma versão Promax aprimorada de Rukia em termos de constituição física. Soifon, versão falida da Tsunade. E Unohana Hetsu, a mais poderosa de todas, uma médica yandere que gostava mais de matar do que de salvar. Olhando dessa forma, Ishigo realmente parecia fadado a ser incompatível com garotas gentis. Afinal, já havia muitas garotas por perto. E Oriumi nem sequer havia se sentado à mesa ainda. Ainda assim, uma coisa era certa. Cada uma dessas garotas sabia fingir ser gentil. Então, Rukia fez uma apresentação completa sobre o que significava ser a nobre dama do clã Kushiki. Depois de ouvir a trágica história inventada por Rukia, Yuzu e Ishin choraram muito. Ah, pai, ela é muito lamentável. Deixe-a ficar conosco. O rosto de Yuzu estava vermelho de tanto chorar. Ishin abraçou dramaticamente a foto de Masaki. Querida, de agora em diante temos 3 filhas. Apenas Karin manteve uma expressão relativamente séria, bem, tão séria quanto Karin consegue ser. Ishigo ficou perplexo. Rukia deixou de lado sua atuação e piscou para ele. Claro, Ishin a reconheceu. Só o nome Kushiki Rukia o lembrava da filha adotiva daquela nobre família. Ele simplesmente não esperava que seu filho realmente a trouxesse para casa. Eu deveria perguntar a Urahara e Yoruichi o que está acontecendo, pensou Ishin. Afinal, Ishigo tinha acabado de voltar. Kizuki nem lhe contará o que Ishigo andava fazendo na Sociedade das Almas.
Naturalmente Rukia não estava hospedada de graça. Ela era literalmente uma garota rica com uma mina em casa. Ainda assim, Ishin e Yuzu não tinham intenção de cobrar aluguel dela. Na manhã seguinte, Ichigo, levanta, tem um hollow. Rukia o sacudiu para acordá-lo no momento em que ele se preparava para dormir. Ichigo gemeu. Droga ou lols. Não posso dormir um pouco mais? Tecnicamente Shinigami não precisam dormir. É apenas um hábito para aliviar o estresse. Espíritos não precisam exatamente de descanso. Sem outra escolha, os dois pularam pela janela e correram em direção ao local do hollow. Depois de derrotar facilmente o hollow e ajudar o espírito de uma criança a passar, Ichigo se espreguiçou. Rukia, você não recuperou seus poderes? Por que não cuida disso sozinha? Rukia piscou. Ah, certo. Ela podia fazer isso sozinha agora. Ela tinha acabado de se acostumar a confiar nele. Velhos hábitos custam a morrer. Então ela respondeu teimosamente. Eu só queria que você viesse comigo. Só isso. Ichigo estremeceu. Você esqueceu completamente, não é? Rukia mudou rapidamente de assunto. A propósito, Ichigo, ainda não tive a oportunidade de explorar o mundo humano direito. Quer ir às compras comigo? Ichigo assentiu. Claro. Provavelmente devíamos comprar algumas roupas para você, já que vai ficar na minha casa por muito tempo. Rukia deu um sorriso radiante e abraçou o braço dele. Isso conta como um encontro? Ela se perguntou. Mas antes que pudessem ir longe, o comunicador de Rukia tocou novamente. Ah não, outro hollow. Ichigo suspirou. Rukia franziu a testa e verificou, mas desta vez a leitura era algo completamente desconhecido. Além disso, a quantidade de sinais era enorme. O que está acontecendo? Está quebrado? Rukia olhou para a tela confusa. Vamos dar uma olhada. Tem um shopping aqui perto. Se não encontrar nada, podemos ir às compras depois, disse Ichigo. Certo. Vamos lá. Eles correram em direção ao local. Quando chegaram, Ichigo e Rukia ficaram atordoados. Rukia, que diabos é isso? Ichigo apontou. Esses espíritos tinham cabeças pontudas, sem características faciais, crânios vermelhos, chifres longos e afiados na parte de trás da cabeça e corpos brancos como a neve, sem membros visíveis. Eles não pareciam agressivos. Na verdade, evitavam pessoas e carros. Claro que humanos normais não poderiam vê-los. Ichigo e Rukia se misturaram cuidadosamente à multidão de espíritos. Estranhamente, os espíritos não reagiram e todos caminharam na mesma direção sem parar. Embora Rukia tivesse se formado na Academia Shinigami e trabalhado na 13ª Divisão por décadas, ela nunca tinha ouvido falar de espíritos como esses. Ichigo coçou o queixo. Será que são almas normais? Vou tentar um conso. Ele se transformou e fez uma marca de alma na cabeça de um deles com sua Zanpakutou. Mas nada aconteceu. Sua espada não teve efeito. Nem mesmo uma reação do espírito. Isso deixou Ichigo ainda mais confuso. Ele era um Shinigami novato, mas aquilo era realmente estranho. Rukia pegou seu comunicador. Vou entrar em contato com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e perguntar o que é isso. Mas assim que ela fez isso, os espíritos que não haviam demonstrado nenhuma agressão até então, de repente a cercaram. Suas mãos vermelhas se estenderam, tentando agarrá-la. Rukia. Ichigo não hesitou. Ele liberou uma rajada de pressão espiritual para afastá-los e correu para protegê-la. Que diabos são essas coisas? Se ele não estivesse preocupado achando que eram apenas espíritos normais, Ichigo já teria começado a fatiar. Mas antes que ele pudesse atacar, outra pessoa o fez. Um redemoinho passou do outro lado da praça, trazendo consigo uma chuva de folhas de bordo vermelho alaranjadas. Foi lindo. Uma garota Shinigami alta com um rabo de cavalo roxo claro apareceu, balançando sua Zanpakutou enquanto avançava pela multidão de espíritos. Sua espada atacou sem hesitação, um golpe por espírito, abrindo caminho rapidamente para Ichigo e Rukia. Estranhamente, os espíritos não reagiram. Ficaram ali parados, deixando que ela os matasse. Ichigo franziu a testa. Era como se alguém os controlasse das sombras. Isso lembrou de quando conheceu Rukia. Agindo por instinto, ele agarrou Rukia e usou chumbo para tirá-los dali. No ar, ele notou algumas figuras vestidas de verde por perto. Mas quando ele olhou novamente, eles tinham sumido. Sabia que havia alguém por trás disso, murmurou Ichigo. Que sorte a minha, né? Sempre me metendo em situações estranhas. A garota Shinigami de cabelos roxos foi levantada no ar por uma rajada de vento, como se ela tivesse vindo carregada pelo próprio vento. Ela girou no ar e levantou sua Zanpakutou. Caia com o crepúsculo, Mirokumaru. Com esse canto, sua Zanpakutou mudou de forma, tornando-se uma arma semelhante a um bastão com uma lâmina pontiaguda em forma de flecha na ponta. Parecia que poderia ser disparado como um projétil. Após liberar sua Zanpakutou, ela balançou Mirokumaru novamente. Desta vez, não foi apenas o vento, mas também o vento e os relâmpagos amarelos que varreram a praça. Como em um jogo de Pac-Man, ela eliminou os espíritos estranhos com facilidade. Que Zanpakutou poderosa! Ichigo ficou impressionado. Se totalmente desenvolvido, Mirokumaru poderá rivalizar com Ryujin Jaka ou Yorimaru. Uma Zanpakutou de 2 elementos, vento e relâmpago? Mesmo na Sociedade das Almas, elas são super raras. Muito menos um que consiga controlar ambos os elementos. Ainda assim, isso não tinha nada a ver com Ichigo. O que mais lhe importava era, para onde aquela garota tinha ido? Rukia, há outros Shinigami alocados na cidade de Karakura? Ichigo perguntou. Afinal, normalmente apenas um Shinigami é designado para cada cidade. A menos que algo grave aconteça, outros esquadrões não enviariam ninguém.
Rukia franziu a testa. Isso não deveria ser possível. Só deveria haver um Shinigami posicionado. Se outra pessoa tivesse sido enviada, meu capitão teria me avisado. Ishigo coçou o queixo. Então, de onde ela veio? Enquanto eles discutiam, a garota Shinigami apareceu de repente atrás deles, tendo se transformado em um Jigai, e pulou por trás. Missão cumprida. Hora de continuar comprando. Eles se viraram e viram a garota agora vestida com o uniforme do ensino médio. Rukia olhou para ela, sentindo uma estranha sensação de familiaridade. De onde você é? Ishigo perguntou. Não é hora de trabalhar agora, não estrague o clima. Essa fita amarela não combina comigo, combina, disse ela com um beicinho, puxando a faixa da cabeça. Rukia e Ishigo trocaram olhares, depois voltaram às suas formas humanas e a seguiram. Eu sou Kurosaki Ishigo, e está Kushiki Rukia, Ishigo os apresentou. Mas a menina não parecia muito interessada. Ela se apoiou no corrimão da ponte, parecendo perdida em pensamentos. Sou Akane Shizuku. Atualmente trabalho como Shinigami. Rukia questionou imediatamente. De qual esquadrão você é? E o que eram aqueles monstros brancos? Akane apenas sorriu vagamente. Faz tanto tempo, esqueci. Eu simplesmente senti que eles eram perigosos para o mundo dos vivos, então os exterminei. Quanto ao meu esquadrão, tanto faz. E com isso, a menina saiu pulando. Rukia franziu a testa. Outro Shinigami sem registros? Por que há tantos Shinigami desonestos na cidade de Karakura? Vou voltar para a Sociedade das Almas para investigar os antecedentes dessa garota. Ishigo, fique de olho nela, não há perca de vista. Ishigo suspirou. Aquilo soou muito como, segui-la. Tudo bem, acho que esse é meu destino. Lá se vai nosso encontro, Ishigo gemeu. Rukia abriu um Senkaimon e retornou à Sociedade das Almas, enquanto Ishigo continuou seguindo a garota estranha. Ei, Kurosaki Ishigo, você também é um Shinigami, né? Quer brincar de esconde-esconde? Se você me encontrar neste shopping, eu te conto meu segredo. Ela sorriu enquanto corria. Ishigo suspirou, mas como precisava descobrir quem ela era, não teve escolha a não ser segui-la. Mas antes que ele pudesse encontrá-la, alguém apareceu primeiro. Kurosaki Ishigo. Ao ouvir alguém chamar seu nome, Ishigo se virou. Era ninguém menos que Tsugaya Toshiro, e seu tenente, Inamori Momo, ambos totalmente recuperados. Capítulo 67. Itsugaya? Hanjiku? Ishigo piscou surpreso ao ver as duas pessoas à sua frente. Me chame de Capitão Itsugaya, murmurou Toshiro, irritado. Mas Ishigo não prestou muita atenção à sua atitude, Itsugaya simplesmente parecia jovem demais. Ele parecia um verdadeiro aluno do ensino fundamental, mais ou menos da mesma idade que Karin. Hanjiku ignorou seu capitão completamente e disse seriamente, Ishigo, precisamos falar com você. É importante. Ishigo hesitou por um momento, mas sabia que eles não viriam a menos que algo sério estivesse acontecendo. Virou-se para a praça e gritou, Shizuku, aconteceu algo importante. Espere por mim, ok? Com isso ele seguiu Itsugaya e Hanjiku para longe. Loja Urahara. Embora Urahara e Tessai já tivessem sido inocentados de todas as acusações, nenhum deles demonstrou qualquer intenção de retornar à Sociedade das Almas. A loja Urahara havia se tornado uma estação de trânsito entre o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas. Qualquer Shinigami que chegasse da Sociedade das Almas geralmente parava lá primeiro. Claro, isso incluía Itsugaya e Hanjiku, que abriram uma Senkaimon e vieram direto para cá. Depois de se sentar, Ishigo perguntou, aconteceu alguma coisa na Sociedade das Almas? Não é pouca coisa. Às 5h50 da manhã de hoje, uma projeção de uma cidade moderna apareceu acima do Seireitei. A julgar pela aparência, era a cidade de Karakura, explicou Itsugaya após tomar um gole do chá servido por Tessai. Além disso, a comunicação entre o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas parece estar interrompida, acrescentou Hanjiku. Ishigo ficou confuso. Espera aí, o que isso significa? Urahara fez um gesto para Tessai, que trouxe uma apresentação em papel. Deixe-me explicar de forma simples, Kurosaki-san. Neste momento, há uma anomalia entre o mundo dos vivos e a Sociedade das Almas. Algo chamado Yamitani se formou dentro do Dangai. Este espaço surgiu devido a condições especiais envolvendo almas que acidentalmente ficaram presas no Dangai. Tenho certeza de que você se lembra do que encontrou lá, certo? Koutotsu? Ishigo perguntou. Urahara assentiu. Exatamente. Segundo Yoruishi, você até fez contato com o Koutotsu, o que causou perturbações temporais. As almas que tiveram contato com ele foram dilaceradas, divididas em memória e energia espiritual, e esses remanescentes foram levados para Yamitani. Essas almas privadas de energia ainda querem instintivamente retornar ao mundo dos vivos ou à Sociedade das Almas. Aqueles que você e Rukia encontraram antes estavam sem memória, era por isso que estavam agindo de forma estranha. Quanto às memórias que foram arrancadas, elas se fundem e formam algo novo. Chamamos essa fusão de memórias de Omoidama, orbes da memória. Normalmente, isso não seria um problema. Mas agora, Yamitani está se expandindo rapidamente e, de alguma forma, começou a conectar o mundo dos vivos à Sociedade das Almas. Isso nunca aconteceu antes e provavelmente não é natural. Naquele momento, Ishigo se lembrou das figuras vestidas de verde que havia vislumbrado antes. Itsugaya acrescentou, Hanjiku e eu fomos enviados ao mundo dos vivos para investigar essa anomalia. Ishigo assentiu lentamente.
Mais cedo, vi algumas pessoas de verde perto das almas que estávamos rastreando, mas não consegui vê-las direito. Urahara franziu a testa. Se o que você diz é verdade, então alguém realmente está por trás de tudo isso. O alvo provável é a Omoidama. Omoidama, Ishigo murmurou, imediatamente pensando na estranha garota Shinigami que ele conheceu antes. Ela não havia dito de qual esquadrão era, e suas respostas sobre as almas semelhantes a Olos foram, na melhor das hipóteses, vagas. Era difícil não desconfiar. Urahara percebeu o que Ishigo estava pensando. Kurosaki-san, vou pedir sua ajuda para encontrar o Omoidama. Ele só aparece perto de áreas onde essas almas estranhas se reúnem. Já que eles apareceram na cidade de Karakura, o Omoidama deve estar por perto. Continuaremos nossa investigação sobre os indivíduos vestidos de verde. Entre em contato conosco se algo acontecer, acrescentou Itsugaya. Farei o meu melhor, respondeu Ishigo sem fazer nenhuma promessa. Afinal, ainda era apenas um palpite. E se aquela garota fosse como Rukia e estivesse apenas brincando de Shinigami por diversão? Com esse pensamento, Ishigo retornou ao shopping. A essa altura, a noite já havia caído, e surpreendentemente, Shizuku não havia se movido do lugar. Ela estivera esperando por ele o tempo todo. Ei, Ishigo, você é tão lento. Estou escondido há séculos. Vem me pegar, gritou Shizuku do corrimão do segundo andar, sorrindo alegremente. Estou indo. Espere aí mesmo. Ishigo gritou de volta. Não, estamos brincando de esconde-esconde, você tem que me pegar. Ela riu como uma fada travessa e saiu correndo de novo. Quando Ishigo chegou ao seu último local, ela já havia sumido. Desta vez, porém, ela subiu até o terraço do terceiro andar. Abaixo dela ficava a praça aberta, e várias luzes se estendiam do telhado até outros prédios, formando um caminho de arame improvisado parecido com um circo. Ela olhou para Ishigo, acenou e disse atrevidamente, próximo, show de mágica. Ela atravessou as luzes com uma graça surpreendente. As luzes se transformaram em um holofote que a seguiu, iluminando seu caminho. Ishigo sabia que ela era uma Shinigami e sabia se virar sozinha, mas mesmo assim ele entrou na praça, olhando para cima com preocupação. Nesse momento Shizuku escorregou e caiu. Suspiros irromperam da multidão. Mas no ar, ela se transformou em folhas de bordo e desapareceu. Ishigo soltou um longo suspiro. Essa garota ainda vai me dar um ataque cardíaco um dia. É? Ela desapareceu. Não, olha. Ela está atrás daquele garoto. Com certeza, Ishigo se virou e viu Shizuku sorrindo sob os holofotes, absorvendo os aplausos da multidão. Envergonhado pela atenção, Ishigo agradeceu sem jeito aos espectadores, então imediatamente colocou Shizuku sobre seu ombro e saiu correndo. Me coloque no chão, ela protestou batendo nas costas dele com os punhos minúsculos. Em um restaurante de beira de estrada, Ishigo pediu alguns cachorros quentes e a repreendeu. Pare de causar uma cena dessas no mundo real. Mas Shizuku não se abalou. Ela devorou a comida com entusiasmo. Salvo. A comida do mundo humano é boa demais. Se eu soubesse que você me alimentaria, eu teria contado tudo antes. Ela disse entre mordidas. Você não tem dinheiro? Ishigo perguntou, confuso. A maioria dos Shinigami, mesmo que não fossem ricos como Rukia, recebiam fundos de despesas quando eram enviados ao mundo dos vivos. Shizuku devorou outro cachorro quente. Eu não sou como aquela garota rica com quem você anda. Nós, Shinigami de baixo escalão, estamos falidos. Onde você mora então? Há shoppings debaixo de pontes. Não sou exigente. Afinal, estou morta, ela deu de ombros. Ei, você sabe sobre essas almas estranhas e Omoidama? Ishigo finalmente perguntou. Nunca ouvi falar deles, respondeu Shizuku, levantando as mãos inocentemente. Ishigo suspirou. Claro que não seria tão fácil. Antes que ele pudesse continuar, ela ficou de pé no banco e olhou para uma roda gigante próxima. Ei, Ishigo, se você me levar naquela roda gigante, eu vou ouvir tudo o que você disser. Estrelas brilhavam em seus olhos. Ishigo a rejeitou. Desculpe, sou estudante do ensino médio. Não tenho tanto dinheiro. Ele realmente tinha dinheiro, mas era da Rukia. E não tinha a mínima chance de gastar o dinheiro da Rukia para levar outra garota para um encontro. Se ela descobrisse, ela explodiria em um segundo. Ah, sério? Shizuku não pareceu muito decepcionado e ficou em silêncio no banco. Ishigo olhou para ela. Você gosta de lugares altos? É. Você consegue ver coisas lá de cima que não conseguia ver antes. Ela sorriu. Ishigo notou algo. A cor da faixa na cabeça dela havia mudado, de amarelo para vermelho. Sua faixa na cabeça mudou? Ele perguntou. Só alguém que não fosse cabeçadura notaria isso. Shizuku pareceu um pouco sem graça. Ops, experimentei numa loja de acessórios e esqueci de devolver. Ishigo deu um tapa na testa. Você tem que pagar pelas coisas neste mundo. Ele a arrastou de volta para a loja. Segurando a faixa na cabeça, Ishigo corou levemente enquanto dizia ao balconista, eu compro isso. Oh, um presente para sua namorada, o balconista provocou, olhando para Shizuku. Não é assim, murmurou Ishigo e pagou rapidamente, escapando com Shizuku sob o olhar divertido do balconista. No banheiro, Shizuku cantarolava enquanto amarrava sua nova faixa vermelha na cabeça, admirando seu reflexo. Vermelho combina muito comigo. Ela sorriu, e então saiu para encontrar Ishigo. Mas naquele momento, ela olhou pela janela para um rio próximo, e algo aconteceu. Memórias. Em suas memórias fragmentadas, ela tinha várias famílias. Um pai amoroso, um abusivo, um morto. Todos conflitantes, todos reais. O medo tomou conta dela.
Sem nem se despedir de Ichigo, ela saiu correndo, desesperada para descobrir a verdade. Ichigo, ainda esperando na porta do banheiro, sentiu que algo estava errado. O shopping estava fechando e as pessoas já tinham ido para casa. Ele estendeu seu sentido espiritual e, como esperado, Shizuku não estava mais na praça. Ele imediatamente correu atrás dela. Shizuku seguiu suas memórias até um cemitério. Estava escuro como breu, e ela era a única ali. Ela caminhou pelo cemitério procurando por algo, até que uma lembrança caótica surgiu. Seu próprio funeral. Ela viu sua família chorando por sua foto. O túmulo dela deve estar logo ali. Assim que ela se moveu em direção a ele, um braço se estendeu do lado. Era uma daquelas almas estranhas, agora violenta e selvagem. Mais deles apareceram cercando-a. Ainda perdida em suas memórias em espiral, ela não reagiu a tempo e só conseguiu se esquivar para trás. Naquele momento, uma figura enorme caiu do céu. Um homem estranho, avançando em sua direção. Shizuku voltou à realidade, girando para trás e se transformando em sua forma Shinigami no ar. Parecia exatamente como Ichigo faria. Quem é você? Ela gritou, sacando sua Zanpakutou. Quem eu sou não importa. Lord Yanlong solicita sua presença. Venha comigo, garotinha, disse o bruto friamente. Yanlong? Nunca ouvi falar dele. Não vou a lugar nenhum com você. Ela gritou de volta. Ei, não complique as coisas, zombou o homem. Nós? Shizuku piscou. Olhando ao redor, ela avistou mais 4 figuras vestidas de verde, empoleiradas no topo de lápides, impedindo qualquer fuga. O bruto preparou sua arma, em forma de um martelo de meteoro acorrentado. Não se incomode em resistir. Apenas venha em silêncio. Tente. Shizuku respondeu sem hesitar, avançando com sua lâmina. Capítulo 68. Mas Shizuku, cuja mente havia sido lançada no caos, claramente não era páreo para o homem grande que parecia mais fraco do que realmente era. Por sorte, Ichigo chegou. Antes mesmo de ele aparecer, sua Reiatsu desabou como uma punição divina, esmagando tudo na área indiscriminadamente. Esqueça os movimentos. Essas figuras vestidas de verde mal conseguiam levantar a cabeça, quanto mais ficar em pé. Enquanto Ichigo caminhava passo a passo, os olhos de Shizuku tremiam de emoção. Aquele garoto gentil e bonito, poderia realmente ser tão avassalador e feroz? A pressão opressiva era tão intensa que rachou o chão sob os atacantes vestidos de verde. Eu vim te procurar quando percebi que você tinha desaparecido. E olha só. Você realmente se meteu em encrenca, disse Ichigo casualmente, ignorando completamente os inimigos ao seu redor. Shizuku tinha uma forte pressão espiritual, então ela não sucumbiu à força espiritual de Ichigo. Recuem, alguém gritou em pânico. Conforme Ichigo se aproximava, a pressão se tornou insuportável. Seus ossos pareciam que estavam prestes a se quebrar. Um deles abriu rapidamente algo parecido com uma garganta e fugiu. Os outros o imitaram e desapareceram em pânico. Ichigo não se importou com eles. Olhou para Shizuku e perguntou, por que você veio aqui sozinha? Shizuku voltou para seu Jigai e apontou para um túmulo próximo. Lembrei-me de algo da minha vida passada. Acho que estou enterrada lá. Ela tentou se aproximar, mas Ichigo colocou a mão em seu ombro. Está tarde. Não vamos ficar fuçando no seu próprio túmulo. Quem faz isso? Ichigo não sabia o quão confusas eram suas memórias. Ele só não queria que ela se sentisse pior. Tudo bem, respondeu Shizuku, deixando que ele a guiasse para fora do cemitério. Ah, é mesmo. Você disse que não tinha onde ficar, não é? Venha passar a noite na minha casa. Temos quartos vagos, ofereceu Ichigo com um sorriso. Então estarei sob seus cuidados. Shizuku sorriu de volta. Residência Kurosaki. O queixo de Ishin caiu quando Ichigo voltou, com outra garota. Mas notícias. Ichigo trouxe outra garota para casa. Yuzu gritou em pânico, e até Karin olhou para Ichigo como se ele fosse um canalha. Ishin correu imediatamente, agarrou Ichigo pelo colarinho e sussurrou para Shizuku. Por favor, espere aqui um momento, mocinha. Preciso de uma conversa particular com meu filho. Arrastando Ichigo para uma sala lateral, ele ficou extremamente sério. Ichigo, trapacear não é legal, sabe? Você brigou com a Rukia e trouxe essa garota nova para casa? O rosto de Ichigo se contraiu. Do que você está falando? A Rukia sabe sobre ela. Foi ela quem me pediu para cuidar da Shizuku até ela voltar. Ishin finalmente relaxou. Ah, graças a Deus. Achei que você tivesse terminado com a Rukia e trazido uma substituta para casa. Ichigo gemeu. Eu realmente pareço esse tipo de cara? Ishin assentiu imediatamente. Vejamos. Tatsuki Rukia, a mulher que te deixou lá da última vez e agora esta. São 4. Quem sabe quantas mais você tem escondidas? Ele começou a contar nos dedos, olhando para Ichigo como se fosse um playboy. Ichigo começou a protestar, mas percebeu que Ishin tinha razão. Não, espere. Isso não está certo. Ele nem tinha confirmado o relacionamento com nenhuma delas. Ainda assim, agora que o mal-entendido foi esclarecido, Ishin voltou ao seu estado alegre de sempre e saiu novamente com Ichigo. Shizuku estava conversando com Yuzu e Karin quando elas retornaram. Ichigo disse, Shizuku, você ficará com Yuzu esta noite. Yuzu, ajude-a a encontrar algumas roupas para vestir. Yuzu assentiu obedientemente. Vamos, você pode relaxar no meu quarto por enquanto até o quarto de hóspedes ficar limpo, acrescentou Ichigo, puxando Shizuku para o andar de cima e fechando a porta. Lá fora, Ishin e Yuzu pegaram uma xícara cada e silenciosamente encostaram os ouvidos na porta. Karin nos observava, incrédula. Que vergonha!
Ei, o que esses caras estavam querendo, afinal? Perguntou Ishigo assim que Shizuku se sentou. Disseram que alguém chamado Yanon queria me conhecer. Estranho, né? Eu nem os conheço. Pena que você chegou um pouco cedo demais. Eu poderia ter conseguido mais informações. Shizuku fez beicinho. Ishigo resmungou. Então agora é minha culpa? Sem se preocupar com nada, Shizuku se jogou na cama e começou a rolar. Graças ao seu poder espiritual controlado, sua saia antigravidade não o atingiu nem nada. Ei, pare de rolar na minha cama. Qual é o problema? Ela respondeu. Do lado de fora da sala, a imaginação de Ishin e Yuzu estava claramente correndo solta. Suas expressões diziam tudo. Karin suspirou. Vocês dois são inacreditáveis. Isso é problema do Ishigo. Mas ele disse algo sobre dormir na cama. Eu ouvi. Yuzu sussurrou em pânico. Karin respondeu com indiferença. Isso é normal. Shinigami ainda são pessoas. Yuzu reagiu como se tivesse sido atingida por um raio. Não. Ela segurou a cabeça e gritou enquanto Ishin gritava. O dia finalmente chegou. Oh, mas aqui. Lá dentro, Ishigo ouviu o barulho, abriu a porta e bateu-a no rosto de Ishin, derrubando-o. O que vocês dois estão fazendo? Karin deu de ombros. Eu disse que eles seriam pegos. Yuzu rápida disse. O banho está pronto. Você pode usá-lo agora. Ishigo piscou. Ah, certo. Shizuku, vá tomar um banho e se preparar para dormir. Mas ninguém respondeu. Curiosa, Karin espiou dentro da sala e viu. Shizuku já estava dormindo na cama de Ishigo. Ishigo suspirou. Ele se aproximou e a pegou delicadamente no colo como se fosse uma princesa. Ela nem se mexeu. Ela realmente estava dormindo profundamente, ou talvez, ela confiasse tanto nele. Ele a levou para o quarto de Yuzu para descansar. Mais tarde, Ishigo se encostou na parede e atendeu uma ligação de Urahara. Kurosaki-san, você já encontrou a Omoidama? Perguntou Urahara. Ainda não, respondeu Ishigo. Mas encontrei um grupo de caras de túnica verde perseguindo uma garota que dizia ser uma Shinigami. De túnica verde? O tom de Urahara ficou sério. Eu estava prestes a entrar em contato com você. Identificamos o inimigo. É o clã Ryudoji, que tentou uma rebelião há muito tempo. Mas ainda não sabemos seu objetivo atual. Clã Ryudoji? Ishigo nunca tinha ouvido falar deles. Há várias centenas de anos, o clã Ryudoji iniciou uma rebelião e foi esmagado por Kushiki Kyoga, que havia se casado com um membro da família Kushiki. Os sobreviventes fugiram da Sociedade das Almas e estão escondidos desde então, explicou Urahara. Kushiki Kyoga? Alguma relação com Rukia ou Byakuya? Não, é um assunto completamente diferente. Se estiver curioso, pergunte ao Byakuya. Ishigo encerrou a ligação com os pensamentos girando. Estava se tornando cada vez mais provável? Aquela garota. Shizuku pode ser a Omoidama. Uma fusão de memórias, hein? Ishigo murmurou. No dia seguinte, Ishigo agiu como se nada tivesse acontecido e levou Shizuku para passear. Shizuku notou sua expressão sombria e provocou. Ei, agora você tem uma garota linda como eu te ajudando a procurar por uma orbe boba. Como você pode não estar feliz? Ishigo deu um sorriso irônico. Enquanto vagavam, eles encontraram a alma de uma criança que havia sido separada de seu pai. Depois de algumas voltas e reviravoltas, eles ajudaram a criança a seguir em frente. Mas então, este lugar parece tão familiar, disse Shizuku, segurando a cabeça. Ishigo se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não pense muito nisso. Ele sabia muito bem que Shizuku não era uma alma normal. Era de se esperar que uma fusão de memórias como ela gerasse confusão de memórias. Mas nem todos queriam deixar isso passar. De repente, um Senkaimon abriu. O Kitaki Jushiro apareceu flanqueado por Itsugaya Toshiro, Soifon, Hanjiku, Renji e Rukia. O Kitaki olhou para Ishigo e Shizuku com um suspiro pesado. Kurosaki Ishigo, entregue essa garota. Como ninguém mais queria ser o vilão, Renji deu um passo à frente. Esta é uma ordem direta da recém-restaurada Central 46. Ishigo se posicionou protetoramente na frente de Shizuku. Rukia acrescentou. Revisamos todos os registros de Shinigami desde a fundação do Gotei 13. Não há ninguém chamado Shizuku. E aquela Zanpakuto Mirokumaru pertencia a um Shinigami que desapareceu durante uma missão no Dangai. A expressão de Shizuku se contorceu de dor. Não, eu sou um Shinigami. Eu me lembro. Então nos diga, qual esquadrão? Quem eram seus colegas de classe na academia? Quem era seu professor? Perguntou Rukia friamente. Shizuku ficou atordoada. Não conseguiu responder a nenhuma delas. Sua mão tremia. O medo se instalou. Quem era ela? Por que não conseguia se lembrar? Ishigo agarrou a mão dela com força. Não tenha medo, Shizuku. Eu vou te proteger. As expressões nos rostos de todos mudaram instantaneamente. Todos na Sociedade das Almas conheciam a força de Kurosaki Ishigo. Se ele realmente escolhesse proteger alguém, a menos que o capitão comandante Yamamoto viesse pessoalmente, ninguém mais poderia tirá-la de lá. Assim como Kitaki e os outros hesitaram, Yanon apareceu no céu com seu clã. As falsas almas disfarçadas ao redor da área também revelaram suas verdadeiras formas. Ishigo olhou para cima e murmurou. Tão barulhento. Bum! Ele se tornou Shinigami instantaneamente. Pela primeira vez, Ishigo liberou toda sua pressão espiritual sem restrições. Eu disse. Cala a boca. Uma reiatsu aterrorizante irrompeu de seu corpo, transformando as almas inimigas próximas em pó. Não sobrou nem um grão de energia espiritual. Os membros do clã Ryudoji caíram do céu como gotas de chuva. Aqueles com maior poder espiritual sofreram ferimentos leves. Os mais fracos morreram no impacto.
Gritos de dor ecoavam por toda parte. Ishigo, ainda segurando a mão de Shizuku, caminhou até o sobrevivente vestido de verde que estava menos ferido. Você é Yanlong? Sim, eu sou. Shin. Antes que ele pudesse terminar, Ishigo desembainhou Zangetsu e o decapitou no local. Então ele soltou a mão de Shizuku e disse friamente, grite Zangetsu. Um por um, Ishigo executou todos os membros do clã Ryodoji, ferido ou não, ninguém foi poupado. Ele examinou a área e não encontrou mais assinaturas espirituais. Só então ele retornou ao seu estado normal. Virando-se para o atordoado Shinigami da Sociedade das Almas, ele disse, tudo bem, agora Shizuku está segura. Você pode usá-la se quiser. Este ato chocou completamente a delegação da Sociedade das Almas. Eles nunca tinham visto esse lado de Ishigo, frio, implacável, decisivo. Eles tiveram sorte. Se Rukia tivesse sido levada por qualquer outra pessoa que não o Gotei 13, eles poderiam ter morrido naquele dia. Entendido, Ishigo disse o Kitaki rapidamente. Vou reportar isso ao capitão comandante. A Omoidama ficará com você por enquanto. Ninguém se opôs. O clã Ryodoji foi exterminado. Ninguém queria brigar com Ishigo por algo tão trivial. Nem mesmo a Central 46. Capítulo 69. O Kitaki saiu com os outros Shinigami, deixando para trás uma Rukia visivelmente descontente. Não foi por causa do que Ishigo fez. Se ela estivesse no lugar de Sena, Ishigo teria feito o mesmo para protegê-la. O que realmente a frustrou foi o fato de ter criado seu próprio rival amoroso. Olha só o Sena, aqueles olhos marejados praticamente queriam sugar o Ishigo para dentro deles. Obrigado, Ishigo. Sena sorriu docemente. Não é nada. Afinal, somos amigos. Ishigo ignorou. Rukia não aguentava mais. Como assim? Eu ainda estou aqui. E você está flertando com o meu homem? Ela imediatamente deu um passo à frente e agarrou o braço de Ishigo. Essa garota do orbe da memória, eu entendo. Você é grata ao meu Ishigo. Eu aceitarei essa gratidão em nome dele. Assim, energia oficial total de esposa. Para não ficar atrás, Sena agarrou-se ao outro braço de Ishigo com os olhos brilhando. Isso não está certo. Yuzu e Karen me disseram que essa Rukia-san é só alguém que está hospedada na casa do Ishigo, não é? Nossa, que ousadia. O Ishigo literalmente invadiu a Sociedade das Almas por mim. Nosso relacionamento já passou desse ponto há muito tempo. Sério? Porque agora mesmo, Ishigo não hesitou em me proteger primeiro. Ishigo olhou para as duas garotas de cada lado dele. Pela primeira vez, ele sentiu o que realmente significava estar em um campo de batalha de amor. Nem Sena nem Rukia recuaram. À medida que suas vozes se intensificavam, faíscas voavam. Acho que você precisa de uma lição de verdade sobre a minha posição no coração do Ishigo. A pressão espiritual de Rukia começou a aumentar ao seu redor. Sena também não recuou. Ah é? Vamos testar isso então. O Heiryoku dourado também começou a crescer ao redor de Sena. Se Ishigo não os impedisse agora, isso iria explodir. Então ele envolveu os dois com os braços e gritou, chega, calma, tá? Sabe de uma coisa? Tanto para Rukia quanto para Sena, esta foi a primeira vez que Ishigo segurou daquele jeito. E assim, de repente, os rostos dos dois ficaram vermelhos. Tecnicamente não havia nenhuma regra na Sociedade das Almas que dissesse que um Shinigami só podia se casar com uma pessoa. Na verdade, o sistema deles se assemelhava ao de uma antiga aristocracia, famílias nobres podiam fazer o que quisessem, com apenas algumas exceções como os Shiewin. Vendo os dois se acalmarem, Ishigo finalmente soltou um suspiro de alívio. Seja Rukia ou Sena, ele não queria perder nenhuma delas. Que cara iria querer ver uma garota que ele arriscou a vida para salvar se casar com outra pessoa? Sério, né? Rukia bufou. Estou indo para a loja Urahara. Preciso perguntar ao Kizuki como vamos lidar com aquele cânion nos céus da Sociedade das Almas. Estarei em casa hoje à noite. Ishigo assentiu. Tudo bem. Espero você no jantar. Antes de sair, Rukia lançou um olhar furioso para Sena. Sena apenas mostrou a língua em resposta. Depois que ela foi embora, o humor de Sena piorou novamente. Afinal, ela acabará de descobrir que sua identidade era falsa. Suas memórias não eram reais. Qualquer um teria dificuldade em lidar com isso. Se não fosse pela presença de Rukia aliviando um pouco daquela dor antes, Sena poderia ter desistido completamente. Sena, você está bem? Ishigo perguntou gentilmente. Sena nem se deu mais ao trabalho de fingir perto de Ishigo. Ela o encarou com olhos de pena. Você pode vir comigo ao cemitério de ontem? Ishigo fez uma pausa e então assentiu. No cemitério, os dois pararam em frente a uma certa lápide, exatamente como Sena se lembrava. Eu lembro, foi bem aqui. Ela disse. Ishigo se agachou e examinou o nome esculpido na lápide, então se virou para Sena. No momento em que Sena leu a inscrição, seus olhos se arregalaram. Sua expressão escureceu. Como eu pensei. Meu nome não está aqui, ela murmurou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ishigo imediatamente se levantou e a envolveu em seus braços, acariciando seus cabelos. Está tudo bem, ele sussurrou. Não importa quais sejam essas memórias, sejam falsas ou reais, elas estão no passado. O que importa é que nos conhecemos. Isso é real. Essa lembrança pertence a você e a mim. O coração de Sena se aqueceu com as palavras dele. Ela ergueu o rosto banhado em lágrimas. Ishigo continuou, esqueça o passado. Ele não importa mais. A partir de hoje você terá uma nova vida. Criaremos nossas próprias memórias.
Com isso, Sena jogou os braços em volta do pescoço dele, e Ichigo instintivamente a segurou. Ela sussurrou em seu ouvido: "Obrigada, Ichigo." A menina não questionava mais sua identidade nem temia ser levada novamente. O garoto, com sua força e, mais importante, sua sinceridade, a convenceu a ficar. Desta vez, não havia nenhum cachecol esvoaçando ao vento. Desta vez, Ichigo pegaria a mão dela e nunca mais a soltaria. Naquela noite, de volta à casa dos Kurosaki, "Yuzu, deixe-me ajudá-la com o jantar." Sena ofereceu assim que entrou e viu Yuzu cozinhando. "Você também sabe cozinhar, Senanei?" "Claro." As habilidades da Onei-san são de primeira. Ela arregaçou as mangas e imediatamente se exibiu. Afinal, ela era um orbe de memória, uma fusão de muitas almas. Tinha que haver pelo menos uma cozinheira excelente ali. "Uau, a comida está deliciosa hoje à noite." "Yuzu, sua comida ficou ainda melhor", elogiou Ishin durante o jantar. "Não fui eu, foi Senanei quem cozinhou." Yuzu o corrigiu rapidamente. Todos, até mesmo Rukia, olharam surpresos para Sena. Sena sorriu docemente para todos, exceto para Rukia. "É só comida caseira. Não me elogie muito, tio." Então ela se virou para Rukia e deu um sorriso malicioso. "Hehe, parece que eu assumi a liderança." Ela sussurrou presunçosamente. Rukia virou a cabeça bufando, mas internamente ela estava em alerta máximo. "Porra, essa mulher, ela sabe cozinhar? E é bom mesmo?" "De jeito nenhum, preciso compensar isso em algum lugar." Depois do jantar, Rukia se ofereceu: "Eu lavo a louça. Não ajudei a cozinhar, então deixe-me fazer pelo menos isso." Antes que alguém pudesse responder, ela correu para a pia. "Então eu vou arrumar os quartos", disse Sena para não ficar para trás. Observando as duas mulheres de repente limpando como loucas, Karin suspirou e se virou para Yuzu. "O que houve com elas?" Yuzu pensou um pouco e respondeu seriamente: É definitivamente por causa do Ichigo. É óbvio, tanto Senanei quanto Rukia Nei estão exibindo suas habilidades de esposas." Karin não tinha palavras. Aquilo tudo era um absurdo. Mas era verdade. As duas meninas se esforçaram muito para limpar a casa. Por fim, eles se sentaram no sofá, ofegantes. Rukia olhou para o lado. "Essa garota, ela é uma oponente à altura." Sena também pensou: "Não é à toa que ela conheceu o Ichigo antes de mim. Ela não é fácil de lidar." Nesse momento, Yuzu trouxe fatias de melancia. "Senanei e Rukia Nei, vocês estiveram limpando o dia todo, comam um pouco de melancia." Ishin, Ichigo e Karin se juntaram a nós. Depois de dar uma mordida, Ishin ficou surpreso. "Quem comprou isso? É tão doce." "A Rukia Nei comprou. Ela comprou no caminho para casa", explicou Karin. "Ah, isso deve ter custado caro." "Você não precisava ir tão longe, Rukia", disse Ishin. Embora seu salário não fosse ruim, alimentar 3 crianças não era fácil. Coisas como melancia geralmente eram iguarias raras. "Não é nada. Eu estava comendo aqui de graça. Me senti mal, então vou cuidar das frutas de agora em diante", declarou Rukia orgulhosamente, dando tapinhas no peito. Ichigo ficou nervoso. "Não, você realmente não precisa." "Tudo bem. Você me conhece, Ichigo. Isso é só uma gota no oceano. Além disso, você não quer que eu fique só de vagabundo aqui, né?" Sena estreitou os olhos. "Ela está contra-atacando com oferendas de frutas?" "Argue. Mas, a melancia é muito boa." Ela fervia de frustração, enquanto comia mais 2 fatias. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Ishin entrou furtivamente no quarto de Ichigo. "Velho, o que houve?" perguntou Ichigo, confuso. Ishin deu um tapinha sério no ombro dele. "Ichigo, preciso te perguntar. Entre Rukia e Sena, qual você vai escolher?" "Escolher? Do que você está falando?" Ichigo olhou para ele sem entender. De acordo com Zangetsu, considerando seus níveis atuais de energia espiritual, tanto Rukia quanto Sena estavam próximas do poder da classe capitã. Eles viveriam facilmente por milhares de anos. Então, por que ele teve que escolher um? Não havia a mínima chance de esses dois lutarem entre si por séculos, certo? Rukia Sena, tem certeza disso? Felizmente as duas meninas pareciam ter chegado a uma espécie de trégua. Em casa, elas pararam de competir, mas em missões de patrulha em Hollow, a história era diferente. Ainda assim, talvez estivesse tudo bem. Se eles não agissem assim, Ichigo poderia começar a duvidar se eles realmente gostavam dele. Após alguns dias de descanso, Ichigo levou Sena à Sociedade das Almas para cuidar de sua identidade oficial. Afinal, ela era uma Shinigami poderosa. O Gotei 13 tinha que estar envolvido. Com o apoio de Yoruichi e Unohana, Sena foi formalmente admitido na 13ª Divisão, a mesma atualmente estacionada na cidade de Karakura. Daquele dia em diante, ela se tornou uma Shinigami oficial e pôde até receber o salário mensal da Sociedade das Almas. E quando ela liberou sua terrível pressão espiritual, comparável à de um capitão, tudo se resolveu. Capítulo 70. Sociedade das Almas, Primeira Divisão. Devido à traição de Aizen, Gin e Tozen, 3 posições de capitão no Gotei 13 ficaram vagas. Como apenas Byakui havia testemunhado o Bankai de Renji e o próprio Renji não estava interessado em ser promovido, ele não assumiu o papel de capitão. Quanto a Ikkaku, ele estava fingindo estar morto, sem demonstrar intenção de revelar sua verdadeira força. No entanto, cargos de nível de capitão não podiam ficar vagos por muito tempo. Assim, a atenção de Yamamoto se voltou para o líder da equipe de expedição do Eco Mundo, Amagai Shuzuki, que havia retornado da missão após a traição de Aizen.
Após ser avaliado por Yamamoto e Kyoraku, Amagai Shuzuki passou com sucesso no exame de capitão e foi nomeado novo capitão da terceira divisão. Hoje foi seu primeiro dia de apresentação. Tudo bem, capitão Amagai, você pode entrar agora, gritou Yamamoto após informar os capitães atuais. Saudações, capitães. Sou Amagai Shuzuki, ex-líder da equipe de expedição no Eco Mundo. Após retornar à Sociedade das Almas devido à traição de Aizen, fui recomendado pelo capitão-chefe para me tornar o capitão da terceira divisão. Estou ansioso para trabalhar com todos vocês. Amagai falou de forma ousada e despreocupada. Ele era de fato uma pessoa otimista e animada. Pelo menos a maioria dos capitães presentes tinha uma boa impressão dele. Claro que nem todos estavam interessados, especialmente Komamura e o Noana. Os dois mantiveram os olhos fechados durante a maior parte da reunião, apenas concordando relutantemente no final do discurso de Amagai. No mundo dos vivos, Ichigo continuava sua missão diária com Rukia e Senna, caçando Hollows que haviam aparecido na cidade de Karakura. Depois de matar o Hollow número 637 hoje, Ichigo não pôde deixar de reclamar. Isso deve ser obra do Aizen. O número de Hollows em Karakura disparou ultimamente. Senna o confortou. Vamos lá, não é tão ruim assim. Pelo menos eles aparecem em número limitado. Assim que os eliminarmos, podemos ir para casa. Rukia estava prestes a responder quando Soul Pager apitou novamente. De novo. 3 locais diferentes desta vez. Vamos nos separar. De acordo com o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, não deve haver mais nenhum depois disso, suspirou Rukia. O que aconteceu com a vida romântica e desavergonhada que levamos todos os dias? Os últimos dias não tinham passado de uma caçada Hollow, nem um único encontro. E não era apenas o time de Ichigo. Tatsuki, Oriumi e Shade também se juntaram ao time de limpeza. Ninguém sabia ainda que Uryu havia perdido seus poderes Quincy. Ele estava em casa vasculhando os equipamentos que seu avô havia deixado para trás. Aparentemente, um dos itens poderia restaurar temporariamente suas habilidades Quincy, mas era um item de uso único. Tudo bem, vamos nos separar, disse Ichigo. Ichigo rapidamente chegou ao seu local designado e eliminou Hollow com um único golpe. Aterrissando de volta no chão e embainhando sua Zanpakutou, ele se espreguiçou e disse, finalmente pronto. Mas naquele momento, ele notou uma garotinha usando um chapéu de palha ajoelhada no parque próximo, claramente desanimada. Depois de sentir sua Heiatsu, Ichigo percebeu, ela era um espírito. Ao contrário das almas normais dos mortos no mundo dos vivos, essa garota não tinha uma corrente quebrada no peito. Ela parecia uma humana normal. Se pessoas comuns pudessem vê-la, provavelmente pensariam que ela era uma criança fugitiva. Um residente da Sociedade das Almas? Ichigo franziu a testa. Com isso em mente, ele se aproximou, agachou-se na frente da menina e perguntou. Ei, pequena, o que houve? A garota tirou o chapéu, e ao ver o traje de Shinigami de Ichigo, seus olhos brilharam. Você é um Shinigami? Ichigo piscou e então assentiu. Ótimo. Por favor, me ajude, gritou a menina. Ichigo a ajudou a se levantar, permanecendo alerta. O que houve? Alguém está te perseguindo? Não. A garota pareceu um pouco envergonhada. Eu só estou com fome. Ichigo estremeceu com a resposta. Sério? Tudo isso por causa disso? Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, vários portais de garganta começaram a se abrir no céu novamente. A Rukia não disse que não haveria mais nenhum hoje? Por que tantos Hollows estão saindo? Ichigo ficou chocado. Tantos Hollows, a garota exclamou. Naquele momento, 2 Shinigami desceram do céu, pegaram a garota e gritaram para Ichigo. Ichigo dono, deixaremos essas Hollows para você. Vocês dois me conhecem? Ichigo perguntou, confuso. Mas o estranho casal não disse nada e desapareceu instantaneamente. Que chatice. Percebendo que provavelmente estava envolvido em algo problemático novamente, Ichigo suspirou. Bem, é melhor acabar com todos eles de uma vez. Com isso, Ichigo liberou sua Zanpakutou. Jetsuga Tensho. Ele liberou uma poderosa onda de energia espiritual no céu. As Hollows atingidas pelos Jetsuga foram instantaneamente destruídas. Nesse momento, Rukia e Senna chegaram. Dance Sode no Shirayuki. Vendo a massa de Hollows, Rukia imediatamente liberou sua Zanpakutou. Primeira dança, branco. Pilares de gelo gigantescos surgiram do chão, congelando todos os Hollows ao alcance. Rukia agora empunhava uma lâmina completamente branca como a neve. Senna não ficou para trás. Caia no crepúsculo, Mirokumaru. Ela brandiu sua espada pelo céu, invocando tempestades e relâmpagos que aniquilaram os Hollows restantes. Os 3 se reagruparam no chão. O que está acontecendo? Por que tantos Hollows apareceram do nada? É uma isca, disse uma voz familiar. Tatsuki chegou com Oriumi, Shade e Uryu a reboque. Agora armado com o equipamento de seu avô, Uryu claramente tinha mais confiança. É aquela coisa que usei da última vez, disse ele para Rukia. Isca para Hollows. Ela atrai Hollows. Ichigo franziu a testa. Mas isso não é um item exclusivo da Quincy? Como outra pessoa poderia usá-lo? Todos se voltaram para Uryu, que ajustou os óculos e disse. Não somos só nós, Quincy's. Algumas famílias nobres de Shinigami também possuem iscas ocas. Famílias nobres Shinigami? Rukia murmurou. Ichigo descreveu as 3 pessoas suspeitas que conheceu antes, e Uryu confirmou. Sim, devem ter sido eles. Senna resmungou. O que eles querem? Arrumar problemas para o Ichigo de propósito? Vou verificar os registros de uso do Senkaimon pela Sociedade das Almas para confirmar quem são eles, disse Rukia. Tudo bem, Ichigo assentiu.
mas eu não consegui sentir a Reiatsu deles. Eles devem ter escondido. É melhor irmos para casa por enquanto. Se eles realmente estiverem tramando algo, vão acabar tropeçando. Sim, é tudo o que podemos fazer por enquanto, concordou Tatsuki. Na casa do Ichigo, Rukia e Sena sentaram-se na cama dele, verificando os registros de uso de Senkaimon em seus soulpagers. Nada. Não há registro de ninguém que combine com esses três usando o portal recentemente. Sena gemeu, jogando o dispositivo na cama. Rukia franziu a testa. Há outra possibilidade, Senkaimons particulares. Eles pertencem às grandes famílias nobres e não são rastreados pelos Omitsukido. Ichigo, sentado em sua cadeira, perguntou: quantas dessas famílias nobres têm portões privados? Somente as famílias mais influentes, disse Rukia. Além das 4 grandes casas nobres, só há uma com tal acesso. Ela continuou: Ichigo, vou perguntar ao meu irmão sobre a atividade Senkaimon de 2 das grandes famílias. As outras 2, você vai precisar perguntar. Eu? Ichigo piscou. Sim, as outras 2 são as famílias Shien e Shiba. Você vai ter que perguntar para o Yoruichi-san, disse Rukia, dando de ombros. Tudo bem, vou ligar para ela. Ichigo assentiu. Quando Rukia pulou da janela para fazer sua ligação do quintal, Ichigo pegou seu telefone para procurar as informações de contato de Yoruichi. Vendo que finalmente tinha um tempo sozinha, Sena sorriu maliciosamente e se esgueirou atrás de Ichigo, enrolando-se em volta dele. Ichigo sentiu o peso dela em suas costas, mas ignorou enquanto discava. Ao vê-lo despreocupado, Sena deu um sorriso diabólico e mordeu delicadamente sua orelha. Silvo. Ichigo estremeceu assim que a ligação foi completada. E aí, Ichigo? E aí? A voz de Yoruichi estava tão preguiçosa como sempre. Preciso de um favor, disse Ichigo, encarando Sena. Ela apenas sorriu e olhou para ele, com os braços em volta do pescoço dele, agarrada a ele como um koala. Se não fosse pela força de vontade de Ichigo, ele provavelmente já teria cedido. É assim. Ichigo explicou os eventos do dia enquanto tentava ignorar as palhaçadas de Sena. Depois de ouvir, Yoruichi riu, sem problemas. Vou perguntar ao Kukaku. Te respondo mais tarde. Obrigada, Yoruichi Nei. Sem problemas. Vou desligar agora, a menos que você queira tomar banho comigo? Clique. Ichigo desligou antes que ela pudesse terminar. Ele já tinha um diabinho metido com ele, não precisava que Yoruichi o provocasse também. Sena ficou mais ousado depois que a ligação terminou. Ichigo rapidamente agarrou a diabinha que estava atrás dele e a jogou na cama. Não é que Ichigo não conseguisse lidar com ela, é só que Rukia poderia voltar a qualquer momento, e não havia como ele explicar a situação se ela aparecesse. Ele não teve coragem de dizer: boa hora, Rukia. Desde que foi explorado por Unohana, Ichigo percebeu que sua força de vontade estava diminuindo ultimamente, especialmente com 2 lolis legalmente comestíveis por perto. Segurado por Ichigo, Sena fez beicinho. O quê? O Ichigo não gosta de mim? Mesmo que ele não pudesse punir o diabinho agora, ele ainda poderia receber algum interesse. Estou realmente animado agora. Quando Rukia retornou, ela encontrou Ichigo e Sena agindo de forma estranha. Ichigo parecia muito satisfeito, enquanto Sena esfregava as mãos com um olhar magoado nos olhos. Perdi alguma coisa? Rukia inclinou a cabeça. Não. Rukia, o que você descobriu? Ichigo mudou rapidamente de assunto. Meu irmão disse que entrará em contato comigo em breve, mas até agora ninguém da família Kushiki usou o Senkaimon recentemente, respondeu Rukia. Yoruichi disse que me avisaria mais tarde também. Ainda não tenho certeza se conseguiremos alguma informação sobre essas pessoas, acrescentou Ichigo franzindo a testa. Esse tipo de abordagem de testar as águas realmente não lhe agradou. Sena, depois de esfregar as mãos, disse: ah, sim. Karin me disse que temos novos vizinhos. Novos vizinhos? Ichigo pareceu surpreso. A Karin disse que havia algo de estranho neles, como se não estivessem acostumados com os próprios corpos ou algo assim. Ao ouvir suas palavras, Ichigo e Rukia trocaram olhares. Será que eles estão em Jigai? Perguntou-se Rukia. Sena olhou pela janela. Olha, eles estão se mudando agora. Ichigo e Rukia correram para a janela e espiaram lá fora. É ele! Ichigo exclamou. Você o conhece? Perguntou Rukia. Esse é um dos Shinigami que vi hoje. Acho que o nome dele era Inuro. Ichigo tentou se lembrar. Era esse o nome que a garotinha gritou quando foi levada, certo? Vamos, disse Ichigo. Os 3 desceram as escadas e foram até a casa vizinha. Ei, foi você quem usou a Isca-Oka, certo? Sena foi direto até ele e o confrontou. Isca-Oka? Não sei do que você está falando, respondeu o Shinigami chamado Inuro, ignorando completamente os 3 enquanto entrava na casa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.